Saito e Akena brigam entre si há tanto tempo quanto se conhecem, e nesse dia específico, Akena está gritando com ele por algum motivo, mas Saito nem se importa, manda ela largar de ser chata e deixá-lo em paz, o que só acaba gerando uma briga ainda maior. Uma amiga de Akena, aparece e ri da situação, achando engraçado como os dois vivem se estranhando, mas, pensando bem, ela começa a perceber que Akena parece se importar demais com o que Saito faz. Começa a se perguntar se tem algo mais rolando entre eles. Akena, claro, fica horrorizada com essa ideia e nega qualquer tipo de sentimento por Saito, dizendo que preferia até que uma barata entrasse no seu ouvido do que sair com ele. Saito, igualmente ofendido, diz que a ideia de namorar alguém como ela é igualmente repulsiva. E assim, a discussão segue. Quando o expediente escolar termina, Saito está voltando para casa quando, de repente, recebe uma ligação do avô. Ele atende e o avô convida para tomar um chá na sua casa. Mas Saito, que tem coisas mais interessantes para fazer, não está muito interessado nessa data de chá. O avô, no entanto, o lembra de que ele já o fez herdeiro de sua empresa, então o mínimo que ele pode fazer é passar um tempo com o velho enquanto ele ainda está vivo. Mesmo assim, Saito não parece convencido, mas o avô, sabendo como lidar, manda vir uma limusine e seus seguranças armados. Saito até pensa em correr, mas logo percebe que o avô é maluco o suficiente para mandar ele ser baleado e levado para o hospital. Então decide ir. Quando entra na limusine, pergunta para os seguranças para onde está sendo levado, e eles, claramente incomodados com a situação, explicam que foram instruídos a levá-lo até uma vila, mas não sabem exatamente o que o avô está planejando. O avô de Saito, Tan Ojo, foi quem salvou o grupo Ojo de uma falência iminente, transformando a empresa numa corporação global de alta tecnologia, o que o torna uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E, embora pareça difícil de acreditar, o avô realmente se importa com o neto mais do que qualquer outra coisa. Já o pai de Saito, bem, esse parece se importar mais com leite. Chegando a casa, Saito espera do lado de fora até o avô aparecer, mas, enquanto espera, Akena inesperadamente surge. A primeira coisa que faz é gritar com ele, perguntando o que ele está fazendo ali. Saito explica que foi o avô quem o chamou e, para sua surpresa, a avó de Akena também a convidou para o chá. A situação é estranha, e nenhum dos dois sabe exatamente o que está acontecendo, mas, claro, não podem se suportar, então logo começam a discutir. Neste momento, os avós de ambos aparecem e, com um olhar cúmplice, indicam que tem algo importante para contar aos dois. Todos vão para dentro, onde uma grande refeição foi preparada, pois os dois velhos querem comemorar alguma coisa, mas Saito não tem a menor ideia do que estão celebrando. Ele também percebe que Akena não tocou na comida, então pergunta se ela está bem. Ela responde com sarcasmo, dizendo que o rosto feio dele lhe tirou a fome. A discussão continua, e os avós, vendo a cena, se divertem com a situação, relembrando como eram quando estavam no ensino médio. Cansado disso, Saito pergunta o que os avós realmente querem, e é aí que vem a bomba. Tan Ojo e a avó de Akena anunciam que Saito e Akena vão se casar. Ambos ficam incrédulos, achando que ouviram errado, mas os avós são sérios e explicam que, apesar de serem ainda muito jovens, os dois têm que se casar. O motivo? Uma história de infância em que Tan e Shio, os avós, se apaixonaram, mas se separaram devido a brigas bobas. Eles casaram-se com outras pessoas, mas, após a morte de seus parceiros, resolveram se reconectar. Agora, querem reviver sua juventude, fazendo seus netos viverem o mesmo. Akena imediatamente recusa, dizendo que casamento é algo que deve ser feito por amor, não porque dois velhos querem assistir aos netos se divertindo. Saito também aponta que é ilegal forçar menores a se casarem, e que não importa o que Tan e Shio digam, eles não vão aceitar. No entanto, o avô já estava esperando essa resposta e, com um sorriso malicioso, ameaça tirar Saito de sua herança e deserdá-lo. Isso faz Saito repensar um pouco, afinal, ele não quer perder o que é seu por direito. Akena, por sua vez, ainda se opõe fortemente, dizendo que só se casaria com alguém que ama. Mas aí, a avó de Akena chama a neta de lado e sussurra algo em seu ouvido. O que quer que tenha dito a faz gelar, e Akena, agora um pouco mais assustada, começa a perceber que talvez não tenha muitas opções. Tan, então, dá um ultimato. Saito e Akena têm 3 dias para decidir se vão se casar ou não. Depois, ele e a avó partem, deixando os dois para refletirem sobre o que fazer. Sozinhos, Akena pergunta a Saito o que vão fazer. Nenhum dos dois tem uma resposta, mas Saito sabe que, para sair dessa, precisa entender melhor a ameaça que Akena sofreu. Então a pergunta sobre o que sua avó lhe disse. Akena, no entanto, fica defensiva e se recusa a contar, já que considera a conversa algo privado. Mais tarde, já na cama, Akena reflete sobre como nunca conseguiu superar Saito em nada, e o que mais a irrita é que ele sempre a vence sem esforço. Ela decide ligar para ele e pedir conselhos sobre como agir caso fosse forçada a se casar com alguém que não ama. Ele, surpreso com a situação, diz que ela tem que recusar, pois casamento deve ser por amor. Akena, surpresa, pergunta se ele tem alguém que gosta, já que nunca soubera disso. Saito, por sua vez, evita entrar em detalhes, mas ela fica com mais dúvidas. Saito ainda está com a cabeça
cabeça cheia de problemas. Enquanto tenta lidar com tudo isso, Akena está em um dilema sobre o que fazer. Quando ele menciona que ela deveria contar o nome do cara de quem gosta, ela ainda não tem coragem de se confessar, embora, por ora, não admita que ele seja alguém da turma. Já falaram o suficiente sobre o possível romance dele. Então Imari, para aliviar o clima, muda de assunto e pergunta se Akena está apaixonada por alguém. Akena, como sempre, não tem tempo para se apaixonar. A única coisa que sente é uma raiva intensa por um certo alguém. Sem um crush, Imari pensa que talvez seria mais fácil se ela apenas seguisse a vontade dos avós e casasse com quem eles escolhessem. Afinal, se o cara não for um serial killer, poderiam viver juntos, dividir o aluguel e as contas, uma ótima maneira de economizar com moradia. Mas, ela percebe, para isso acontecer, Akena provavelmente teria que ter filhos em algum momento, o que significaria noites intermináveis de cenas íntimas, e Akena definitivamente não está disposta a passar por isso. Enquanto isso, em sua casa, Saito está em pânico. Lidar com Akena na escola já é difícil, mas se eles realmente se casarem, ele não vai ter um momento de paz, sempre sendo atormentado pela sua constante irritação. Sua prima, SHY, percebe que algo está errado e pergunta o que o está incomodando. Saito explica a ameaça de seu avô, que diz que ele será deserdado se não ceder. SHY, que conhece bem o avô, não fica surpresa, mas se oferece para ajudar, dizendo que, independentemente do que aconteça, ela estará ao seu lado. Ela até diz que, se for necessário, ele pode abrir mão dos direitos à empresa, porque, mesmo que ele vire um mendigo, ela continuará a amá-lo. No entanto, ela sabe que Saito tem grandes sonhos, e se ele quiser realizá-los, precisará dos recursos do Grupo Hojo. Então, promete ajudá-lo em tudo que ele precisar. Após 3 dias, Saito e Akena se encontram com seus avós e anunciam que tomaram a decisão de se casar. No entanto, os avós não estão satisfeitos com essa solução, porque querem que eles vivam como um casal imediatamente. Eles até já prepararam uma casa nova para os dois. Akena entra em pânico. Não consegue acreditar que vai ter que viver com Saito, mas ele já está um pouco mais acostumado com as maluquices de seu avô, então não se surpreende tanto. Eles entram na casa e, embora o lugar seja realmente bonito, Akena começa a perceber um problema. Tem apenas uma cama. Eles ligam para os avós, que, de propósito, prepararam a casa dessa forma. Eles querem que Saito e Akena durmam na mesma cama todos os dias, e até tornam isso uma regra oficial. Shio, a avó de Akena, até deseja boa sorte para ela, com a pancada inevitável que virá. Saito começa a perceber que os avós devem ter instalado câmeras para observar o casal durante a noite, o que é, sem dúvida, ilegal, mas ele não consegue descobrir onde elas estão escondidas. Enquanto Saito se preocupa com as câmeras, Akena está mais focada na ideia de ter que dividir a cama com ele. Ela fica nervosa e pergunta se ele realmente pretende fazer isso, mas Saito não tem ideia do que ela está falando. Akena, então, começa a gritar, achando que ele vai abusar dela durante a noite, o que deixa Saito completamente confuso. Ele tenta garantir que não tem nenhuma intenção de fazer nada disso, mas Akena, ainda desconfiada, ameaça com um lápis gigante se ele tentar algo, e corre para fora do quarto. Depois, eles começam a organizar suas coisas, e Akena, carregando uma caixa pesada, acaba perdendo o equilíbrio e caindo para trás. Saito a pega a tempo, evitando que se machuque. Ele pede que tenha mais cuidado, já que, se algo acontecesse, ele seria o principal suspeito do crime. Quando finalmente terminam de desempacotar, Saito encontra uma refeição deixada por seu avô, e, embora Tanojo seja um idiota às vezes, essa atitude é realmente útil. Depois de esquentar a pizza, ele se prepara para comer, mas Akena, sentindo o cheiro, fica com fome. Porém, como é teimosa, não pede um pedaço. Saito, vendo isso, decide dar-lhe uma fatia, mas Akena pega o pedaço e sai sem dizer nenhum obrigado. Alguns minutos depois, já pronto para dormir, Saito vai para o quarto e deita na cama, mas Akena entra, lembrando que agora terão que dividir a cama. Ambos concordam que não vão fazer nada, mas Saito não consegue dormir direito assim. Para se distrair, ele começa a conversar e pergunta a Akena por que ela aceitou o casamento. Akena ainda não quer revelar o motivo, apenas diz que isso é só uma formalidade, que ela terá que aguentar para seguir seus próprios sonhos, mesmo que isso signifique seguir as regras estranhas dos avós. Saito, então, tem uma realização. Se os avós podem criar regras arbitrárias, não vai demorar até que eles exijam que eles tenham filhos. Akena, ao perceber que ele está certo, entra em pânico com a ideia. A situação entre Saito e Akena está cada vez mais complicada e cheia de mal-entendidos. Depois de um incidente um tanto embaraçoso, onde Saito, sem querer, toca o traseiro de Akena, uma briga começa e traz os dois de volta ao presente, onde Akena, com um olhar desconfiado, lembra Saito que sob nenhuma circunstância ele deve contar a ninguém sobre o casamento deles. Saito, por sua vez, garante que manterá o segredo, mas Akena, ainda desconfiada, pensa que seria difícil para qualquer homem não querer se gabar de se casar com ela. No dia seguinte, ao entrarem juntos na sala de aula, Imari logo os aborda, perguntando curiosa sobre a conversa que teve com Saito do lado de fora mais cedo. Akena, visivelmente envergonhada,
envergonhada e querendo esconder o segredo, tenta despistar dizendo que não foi nada. E Mari, desconfiada, pergunta por que Akena parecia tão irritada com Saito, mas Akena mente dizendo que só pediu para ele parar de falar com ela de maneira tão casual. A conversa é interrompida, mas o clima de mistério continua. Enquanto isso, Saito, sentado em sua mesa, é abordado por Shuzi, que, com uma expressão impassível, começa a questioná-lo sobre seu cheiro. Ela percebe que ele cheira shampoo diferente ao se aproximar mais. Nota algo ainda mais estranho. Ele tem cheiro de uma mulher. Saito, querendo esconder o casamento, tenta se esquivar, dizendo que era um shampoo comprado por seu pai. Mas Shuzi, sem perder a compostura, o encara e comenta que, além do shampoo, ele cheira a algo mais, como se tivesse passado a noite com uma garota. Antes que ele pudesse reagir, ela morde levemente o pescoço dele e, com um sorriso enigmático, afirma: "Você deve ter se casado." Saito, completamente chocado, tenta impedir que ela continue falando, mas Shuzi já percebeu mais do que deveria. Ela revelou que investigou o comportamento estranho de seu avô e até descobriu sobre a casa nova que ele ganhou, quase deduzindo que ele se casou com Akena. Saito, desesperado, rapidamente a leva para fora da sala e, depois de uma rápida caminhada pelas escadas, respira fundo, tentando se recompor. Shuzi, com um sorriso malicioso, revela que não vai manter o segredo dele a menos que ele cumpra um preço. A vida dele estará em suas mãos a partir de agora. O acordo está feito, e Saito, exausto e ainda sem saber como lidar com a situação, retorna para a sala. Mais tarde, em casa, ele tenta relaxar após uma intensa aula de educação física, mas Akena logo o interrompe, criticando-o por deixar o equipamento de pé espalhado. Quando ele tenta se defender, explicando que era para facilitar a próxima aula, a discussão entre eles só aumenta, gerando olhares divertidos dos colegas, que já estão acostumados com as brigas dos dois. No jantar, Akena se enfurece ao ver o que Saito comprou para comer: sucos concentrados de vegetais e, mais tarde, uma prateleira cheia de macarrão instantâneo. Ela não consegue esconder sua reação de horror ao ver sua dieta desastrosa, e Saito, todo orgulhoso, defende seu cardápio, explicando que esses alimentos são rápidos, baratos e práticos. Quando Akena pergunta onde ele vai conseguir proteína, Saito, com a mesma confiança, puxa um frasco de proteína em pó e começa a preparar um shake, dizendo que esse é o pico da alimentação. Akena, exasperada, tenta fazer ele entender que isso é uma experiência científica, não comida de verdade. Determinada a mudar a situação, Akena veste um avental e vai para a cozinha preparar algo mais saudável para Saito. Quando ela coloca o prato na mesa, espera ansiosamente pela reação dele, mas Saito, com um olhar desconfiado, examina a comida como se estivesse esperando por uma armadilha. Depois de uma mordida, ele surpreende Akena, dizendo que o prato é simples, mas significa muito para ele. Ofendida, Akena pega o prato e, com raiva, diz que, se não gostou, ele pode dar para os cachorros. Eles discutem um pouco mais até que Saito, ignorando o conflito, começa a comer com prazer, enquanto Akena se vê ainda mais irritada, achando que ele não tem um mínimo de respeito pela comida que ela preparou. Na manhã seguinte, Akena vai acordar Saito para a escola, mas ele está tão profundamente adormecido que começa a sonhar com sua prima, Shizi. No meio do sonho, ele a puxa para a cama, confundindo Akena com Shizi. Quando ele acorda, pede desculpas, sem perceber a situação embaraçosa. Akena, cansada de toda a confusão, apenas tenta se concentrar em ir para a escola, mas a relação entre eles, como sempre, continua cheia de mal-entendidos e tensões. No dia seguinte, Akena acorda Saito para a escola, mas ele está completamente alheio, mergulhado em seu sono profundo. Ela, com um suspiro de exasperação, reclama que não o acordou para repreendê-lo por deixar os pratos sujos, já que ela tinha cozinhado o jantar na noite anterior. Akena insiste que é justo que ele lave as louças, mas Saito, com a maior naturalidade do mundo, responde que ele pode deixá-las para lavar quando se acumularem. Essa resposta, claro, deixa Akena enfurecida, e ela exige que ele lave as louças imediatamente. Saito, sem se importar muito com isso, argumenta que ele está acostumado a limpar apenas uma vez por mês e que não vê o grande problema nisso. Akena, horrorizada, quase perde o ar ao ouvir isso, como se tivesse escutado algo inimaginável. Ela tenta controlar os nervos e responde com raiva, dizendo que não quer viver em um lugar cheio de lixo, mas sim em um lar limpo e bonito. A diferença entre os dois é clara. Enquanto Saito parece indiferente à higiene, Akena considera isso uma prioridade. Mais tarde, enquanto estão a caminho da escola, Saito fica pensando em como eles poderão sobreviver a essa união, dado que têm valores tão opostos em relação à vida diária. Ao chegar em casa, Saito tenta se distrair com um novo jogo de videogame de zumbis, completamente absorvido enquanto destrói cabeças de zumbis na tela. Mas Akena entra no quarto, reclama do barulho e, ao ver a violência do jogo, tapa os olhos, completamente horrorizada. Ela pede que ele pare, mas Saito se recusa. A briga começa quando ela tenta arrancar o console dele, e a tensão cresce. No meio da discussão, a campainha toca e Akena, distraída, solta o controle, fazendo Saito perder todo o progresso que havia feito nas últimas 12 horas de jogo. Ele congela, incrédulo, percebendo que seu progresso foi apagado porque ele
ele se esqueceu de salvar. Mais tarde, ao ir tomar banho, Saito se depara com uma surpresa ainda maior. Akena está nua, completamente relaxada na banheira, sem perceber sua presença. Ele fica sem saber o que fazer, mas acaba saindo rapidamente, sentindo-se envergonhado. No entanto, algo em sua mente o faz voltar para conferir, e ele vê que ela ainda está ali, inconsciente, com a cabeça quase submersa na água. Ele entra em pânico e corre para tirá-la da banheira. No entanto, como não tem força suficiente, ela acaba caindo sobre ele, e ele a segura por um momento. Akena acorda, rapidamente se dá conta da situação e, com lágrimas nos olhos, o acusa de assédio, exigindo que ele saia imediatamente. Ele tenta se explicar, mas ela não dá ouvidos, o chamando de pervertido. Mais tarde, enquanto Akena seca o cabelo, ela ainda está em choque, pensando sobre a situação. Ela começa a se perguntar se Saito realmente tentou ajudá-la ou se tudo não passou de um grande mal-entendido. À noite, Saito está lendo na cama, quando Akena entra na sala, visivelmente arrependida por como reagiu anteriormente. Ela tenta pedir desculpas, mas Saito, claramente não disposto a conversar, simplesmente diz que vai dormir, o que machuca Akena profundamente. Ela começa a chorar silenciosamente, com o coração apertado. No dia seguinte, Imari percebe que Akena está triste e pergunta o que aconteceu. Akena, sem mencionar Saito, diz que está enfrentando um problema com uma pessoa e se recusa a revelar quem é. Imari a aconselha a conversar sobre o assunto, a buscar uma solução através do respeito mútuo. E Akena, pensativa, decide tentar resolver a situação. Enquanto isso, Saito conversa com Shize durante o almoço, compartilhando suas frustrações sobre o casamento com Akena. Shize, sem rodeios, sugere que ele se divorcie, mas Saito recusa, dizendo que não pode desistir, pois precisa honrar a promessa feita a seu avô. Shize então o aconselha a tentar se dar bem com Akena, ouvindo, sendo mais sensível e aprendendo a ceder de vez em quando. Quando chega em casa mais tarde, Saito, decidido a seguir o conselho de Shize, abre a porta, mas logo se depara com Akena, que o encara com um olhar furioso. Ele tenta passar por ela, mas ela o agarra suavemente pelo braço e pede para conversar. Surpreso, Saito pensa que ela quer falar sobre o divórcio, mas, para sua surpresa, ela quer discutir como fazer o casamento funcionar. Eles sentam-se para tomar um chá e, após um momento de reflexão, começam a estabelecer algumas regras para a convivência. Saito começa a sugerir que ele prefere lavar roupas e louças apenas quando se acumulam, mas Akena, levantando um pouco a voz, afirma que não quer viver dessa forma bagunçada. Saito, percebendo que não vai conseguir convencer Akena, cede e concorda em lavar a roupa com mais frequência, o que a surpreende. Com esse pequeno ponto resolvido, ele então pergunta se poderia tocar seu corpo, mas não da maneira que ela imagina. Ele explica que é apenas para permitir que seus corpos se toquem de vez em quando durante a noite, já que a cama é pequena. Akena, hesitante com a face corada, finalmente concorda, mas avisa que não permitirá que ele toque suas roupas íntimas. Eles, então, estabelecem um acordo, dando início a uma tentativa de compreensão mútua. Com o passar do tempo, Saito e Akena começam a criar pequenos hábitos que os aproximam. Um deles é agradecer um ao outro pelas menores coisas, algo que, segundo Akena, ajudará a fortalecer a conexão deles. Ela, no entanto, insiste que Saito deve elogiar mais sua comida, lembrando de quando ele disse que a comida dela era normal, o que ela não considerou um elogio. Saito, achando que normal já era suficiente, decide não discutir e concorda em tentar. Naquela noite, Akena está ao telefone com Imari, contando que ela e Saito fizeram pequenos progressos no relacionamento. Quando Saito entra no quarto, ela desliga rapidamente, ficando deitada na cama, visivelmente nervosa. Com um profundo rubor no rosto, ela dá permissão para ele tocá-la, mas, como de costume, Saito estraga o momento dizendo que não vai fazer isso. Com o tempo, no entanto, a relação entre eles começa a melhorar. Um dia, Saito surpreende Akena com um presente atencioso, mostrando que está disposto a fazer esforços pelo relacionamento. Naquela noite, Akena prepara um jantar extravagante com vários pratos deliciosos. Para sua surpresa, Saito elogia a comida, dizendo que estava realmente boa. Akena cora, seus olhos encontram os dele, e ela responde timidamente que está feliz em ouvir isso. Depois do jantar, Saito decide lavar a louça e, enquanto faz isso, não consegue parar de pensar em como Akena o olhou após o elogio. Akena, para sua surpresa, aparece na cozinha e se oferece para ajudar. Saito, chocado, nunca imaginou que ela se importaria em ajudá-lo. Enquanto lavam a louça juntos, ele começa a vê-la de uma nova maneira, percebendo quanto ela é bonita quando não está zangada. Outra noite, enquanto Saito está lendo um livro, Akena o interrompe, dizendo que alugou um filme que chamou sua atenção. Saito, achando que ela quer que ele saia do lugar, começa a se levantar, mas ela o impede. Com uma expressão tímida e embaraçada, Akena segura a fita e revela que o filme é uma compilação de 24 horas de gatinhos brincando. Saito, incrédulo, se pergunta por que alguém assistiria algo assim, mas Akena, percebendo sua reação, encontra uma versão mais curta de 3 horas. Eles assistem juntos, com Akena adorando cada momento, enquanto Saito acaba cochilando de tédio. Quando o filme termina, Akena sugere que assistam a versão completa da próxima vez, mas Saito,
Saito, recém-despertado, só murmura algo sobre planetas alienígenas, claramente desorientado. Após isso, Akena insiste que, já que assistiram algo que ela gostava, é justo que Saito escolha o próximo filme. Ele, no entanto, admite que prefere jogos a filmes. Determinado, Saito pega o controle e se oferece para ensinar Akena a jogar, mesmo que ela duvide que gostará. 30 minutos depois, Akena está comemorando sua vitória contra um chefe do jogo, gritando de alegria. Saito a observa com um leve sorriso, surpreso com o quanto está se divertindo com sua arqui-inimiga. Mais tarde, enquanto estão deitados na cama, Saito percebe que Akena não está coberta pelo cobertor. Ele cuidadosamente o ajusta sobre ela, mas, para sua surpresa, Akena já está acordada. Ela agradece pelo dia divertido e, enquanto ambos encaram direções opostas, Saito diz que ela pode escolher o próximo jogo ou filme. Akena, então, pede que ele pare de chamá-la sem usar seu nome e o instrui a chamá-la de AA, algo que ela prefere. No dia seguinte, na escola, Akena ajuda Saito a pegar uma borracha que ele deixou cair. Ele a agradece, e ela cora levemente em resposta. Momentos depois, Imari se aproxima de Akena e pergunta se ela e Saito tiveram uma briga. Akena, sem querer que ninguém saiba que eles estão se dando bem, insiste que estão sempre brigando. Imari, no entanto, sente que algo está diferente. Encurralada, Akena sai correndo da sala e decide pular a primeira aula. Enquanto isso, Saito está na biblioteca procurando um livro quando X aparece e de repente cobre seus olhos, pedindo para ele adivinhar quem é. Saito, sabendo que só X faria isso, adivinha corretamente. Ela ri e percebe que ele está segurando um livro sobre habilidades de comunicação. Curiosa, pergunta para que ele quer aquilo. Saito explica que acredita que pode ajudá-lo a fortalecer sua relação com Akena. Ele menciona que aprendeu que o trabalho em equipe pode ajudar a criar solidariedade entre eles e está disposto a tentar ser um parceiro melhor. Ela chama por Akena enquanto anda pelo corredor. Akena se vira, com uma expressão irritada, dizendo que prefere não conversar muito na escola. Aina pergunta se ela está ocupada ou tem planos para mais tarde. Quando descobre que Akena está livre, a convida para ir às compras com ele depois da escola. Akena percebe que isso pode ser um encontro, mas antes que possa reagir, Aina puxa rapidamente para uma sala vazia para evitar ser escutado. Akena, desconfiada de estar sendo levada para um lugar isolado, pensa que Aina tem intenções estranhas, mas ele rapidamente esclarece que só fez isso porque ela estava prestes a falar sobre um encontro, algo que ele não queria que soubessem. Akena fica levemente corada e diz que, basicamente, é um encontro, já que meninos e meninas não se encontram sem motivo. Aina tenta desviar, dizendo que não é um encontro e que só precisa da ajuda dela para carregar as compras. Akena acha graça e decide seguir o jogo, fazendo os dois rirem como bobos. Após a escola, Akena se assusta quando Himiko a cumprimenta com empolgação. O turno de trabalho dela foi cancelado, e ela quer passar um tempo com Akena. No entanto, Akena já tem planos com Aina e não sabe como contar isso a ela. Himiko fala animada sobre todas as coisas divertidas que poderiam fazer juntas, mas Akena, com lágrimas nos olhos, admite que já tem planos com outra pessoa. Himiko, sem se ofender, pergunta curiosa se é uma nova amiga. Quando Akena revela que é Aina, Himiko, brincando, pergunta se é um encontro. Akena, sem saber o que responder, apressa-se para evitar mais perguntas, mas, enquanto corre, tropeça em Shizi, que estava deitada no chão. Akena a ajuda a se levantar, pedindo desculpas e perguntando o que ela estava fazendo ali. Shizi, de forma descontraída, diz que estava esperando por ela, mas, como não gosta que pisem nela sem consequências, entrega a Akena uma espada lendária como compensação. Akena, desinteressada, começa a andar lentamente, dizendo que não se importa com essas coisas. Antes de sair, Shizi bloqueia seu caminho, perguntando se ela planeja formar uma equipe com Aina. Akena, querendo escapar, se desculpa e corre na direção oposta. Mais tarde, Akena e Aina caminham pelo parque, ambos corando enquanto se aproximam do supermercado perto de suas casas. Dentro, Aina percebe que estão sem ovos em casa e pega um pacote para colocar no carrinho. Akena o para, sugerindo que ele verifique o preço antes de apenas adicionar as coisas. Alguns minutos depois, Akena descobre que o supermercado está com uma promoção limitada e uma multidão já está lá para pegar os itens com desconto. Ela tenta se infiltrar na confusão, mas é empurrada para o lado. Aina tenta ajudá-la, mas é jogado de lado ainda mais rápido. Akena, caída no chão, fica envergonhada. Ambos começam a rir de como foram péssimos na luta pela promoção. Akena se levanta, sorrindo, e diz que não vai desistir. Aina se levanta também, mas admite que está pronto para desistir. Akena olha bem nos olhos dele e insiste que ele tem que ir com ela, e, com isso, Aina se anima e concorda. Depois, os dois caminham para casa juntos. À noite, Akena acorda e encontra Aina com o dedo na frente de seu rosto, prestes a cutucar sua bochecha. Ela se senta, repreendendo-o imediatamente, acusando de querer fazer algo tão grotesco quanto perfurar sua bochecha. Aina nega, mas admite que não resistiu à tentação de cutucar a bochecha dela porque ela parecia tão fofa enquanto dormia. Akena fica corada com a resposta e abraça o travesseiro. Ela se deita novamente e diz que ele pode observá-la dormir,
mas só por um tempo, o que ainda é bem estranho. Na manhã seguinte, eles acordam e se cumprimentam com um blues tímido. Mais tarde, à tarde, a caminho da escola, eles passam por uma barraca vendendo pães de creme de morango. Akena quer um, então Aina vai comprá-lo para ela. Quando ele volta com o pão, percebe que é grande demais para ela comer sozinha. Ele sugere que dividam, e enquanto compartilham o pão, Himiko os vê, surpresa por nunca tê-los visto fora da escola e começando a suspeitar que algo está acontecendo entre eles. Akena nega rapidamente, dizendo que Aina só estava vigiando-a. À noite, Akena fica acordado estudando para um teste que se aproxima. Aina, por outro lado, não vê sentido em estudar. Ele se gaba de nunca estudar, apenas decorar tudo durante as aulas, até tirando nota máxima no último teste. Akena, achando isso um deboche, joga o travesseiro nele e diz para ele sair. Alguns minutos depois, Aina bate na porta dela e entrega um lanche, pensando que pode ajudá-la a se concentrar. Ela abre a porta e fica encantada ao ver que é um bolo de morango. Ela o leva para dentro, se perguntando por que ele foi até lá fazer aquilo por ela. Decide dar uma mordida e é tomada pela delícia do bolo. Cheia de alegria, ela come mais, sabendo que aquilo a ajudará a passar a noite estudando. Aina prepara mais pratos para ela, que os come com um sorriso feliz. Na manhã seguinte, na escola, Akena está caminhando pelos corredores quando, de repente, desmaia. Felizmente, Himiko está por perto e corre até ela. Himiko pergunta se ela está bem, e Akena a tranquiliza, dizendo que só está um pouco cansada por ter ficado acordada estudando a noite toda. Himiko a aconselha a não se sobrecarregar, lembrando-a de que sua saúde é mais importante. No entanto, Akena está mais focada em tirar a melhor nota da turma. Himiko ainda a avisa de novo, apontando que ela nunca superará Aina, mas Akena se mantém determinada a ultrapassar Aina de todas as maneiras possíveis. Naquela noite, Aina leva um lanche tarde da noite e a encontra caída sobre a mesa, aparentemente dormindo. Ele se aproxima e percebe que ela está com uma expressão desconfortável. Ele rapidamente percebe que ela não está bem ao medir sua temperatura. Vê que está com 40 graus Celsius, claramente com febre. Akena se queixa de estar suada e desconfortável, então Aina pega um pano úmido e começa a cuidar dela. Enquanto limpava as áreas onde Akena mais suava, Saito ouvia a garota murmurar com a voz fraca sobre o quanto precisava estudar para realizar seu sonho de se tornar médica. Ela explicou que seu objetivo maior era ajudar as pessoas a viverem vidas longas e saudáveis, além de ser alguém em quem pudessem confiar nos momentos de necessidade. Sua voz foi ficando mais baixa quando confessou que seus pais não tinham condições de bancar a faculdade de medicina. Akena revelou, então, que a única razão para ter aceitado se casar com Saito foi porque sua avó prometeu financiar seus estudos se ela o fizesse. Ao ouvir isso, Saito ficou surpreso e admirado. Ele nunca imaginou que ela carregava um sonho tão profundo e pessoal. A frustração de Akena começou a transbordar enquanto ela desabafava sobre o quanto se dedicava todos os dias aos estudos, mas parecia impossível superá-lo, mesmo que ele quase não estudasse e ainda assim tirasse notas perfeitas. Como se estivesse confessando algo que manteve enterrado por muito tempo, ela admitiu que sempre o admirou, embora nunca tivesse dito isso em voz alta. Ao perceber o que acabará de admitir, Akena ficou vermelha e gritou para ele esquecer tudo. Alguns minutos depois, Saito verificou sua temperatura novamente e viu que tinha subido para 42 graus Celsius. Alarmado, decidiu que era hora de chamar uma ambulância, mas Akena insistiu que não era necessário e mandou que ele fosse dormir. Ele tentou ligar para a ambulância mesmo assim, mas não conseguiu contato. Sem outra opção, Saito a pegou nos braços, decidido a não ficar parado enquanto ela sofria. Enquanto ele a carregava para fora, Akena olhou surpresa, admitindo que nunca imaginou que ele tivesse força para levantá-la com tanta facilidade. Ela brincou dizendo que ele era mais forte do que parecia. Saito, claramente animado com o elogio, sabia que guardaria aquele momento para sempre. Durante o caminho para o hospital, Saito decidiu usar o momento para falar sobre o sonho que ela mencionou. Akena assumiu que ele iria zombar dela, mas, para sua surpresa, ele disse que acreditava nela. Ele afirmou com confiança que ela alcançaria seu sonho, porque era alguém que nunca desistia, não importava o quão difícil fosse a situação. Enquanto corria em direção ao hospital, Saito refletiu sobre o casamento em comum que tinham. Embora inicialmente não gostasse dela, ele começou a pensar que talvez esse casamento pudesse acabar se tornando algo maravilhoso. Na manhã seguinte, Akena acordou Saito inclinando-se sobre ele com um sorriso travesso e uma falsa ameaça de morte. Logo, ela começou a rir e disse que ele deveria ser grato por ela tê-lo acordado a tempo para a escola. Saito gemeu, percebendo que ela havia voltado às suas habituais brincadeiras. Felizmente, o que ela teve foi apenas um resfriado forte, e uma semana depois tudo voltou ao normal na escola. O episódio termina com Saito sendo abordado por Himiko, que o parabenizou por sua nota perfeita no teste. Ela tentou flertar com ele, mas suas investidas passaram despercebidas. Pouco depois, Akena apareceu com um olhar sério e intenso. Por um momento, Saito pensou que receberia uma bronca, mas a expressão dela suavizou, revelando um leve rubor. Ela o lembrou de que ele tinha uma esposa e o avisou
para não ficar muito próximo de outras garotas. Ao se virar e se afastar, Saito não conseguiu evitar um sorriso. Observando-a, ele pensou consigo mesmo que talvez realmente tivesse a esposa mais fofa do mundo. Esse foi o fim do episódio 3. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte. Antes de entrarem na sala, Aena entrega a ação à lancheira que fez para ele. Ela está chateada por ele ter esquecido de trazer, achando que ele não gosta da comida dela. Mas, ao contrário, Saito diz que adora a comida de Aena. Na verdade, foi só um acidente que ele esqueceu. Eles entram na sala, e quando chega a hora do almoço, os dois se preparam para comer. Porém, antes que Saito pudesse dar a primeira mordida, Shei aparece e diz que está com fome, assim como sua irmãzinha. Ela exige que ele lhe dê toda a comida. São lembra ela que já comeu 3 tigelas de arroz, mas Shei não se importa com o que comeu antes. O que importa agora é que Saito tem comida, e ela quer aquela comida. Todos na sala acabam se metendo na discussão, e como Shei é fofa, todos acabam do lado dela, dizendo ação para deixar ela comer um pouco da sua comida. Saito acaba cedendo e deixa Shei sentar no seu colo para comer um pedacinho de sua refeição. Mas, de repente, Urei aparece, e a primeira coisa que percebe é que as lancheiras de São e Aena são iguais. Embora arrumadas de maneira diferente, têm os mesmos ingredientes, como se Aena tivesse feito a refeição de São. Ela brinca, dizendo que os dois devem estar namorando, mas ambos negam imediatamente, talvez rápido demais, o que faz todos na sala ficarem suspeitos de que algo realmente possa estar acontecendo entre os dois. São tenta pensar em uma boa desculpa para justificar a coincidência das lancheiras, mas quando olha novamente para sua caixa de bento, a encontra completamente vazia. Não deveria ser possível comer tão rápido, mas quando se trata da comida do irmão, Shei sempre dá um jeito. Como a evidência desapareceu, os colegas de classe de São perdem o interesse na conversa e vão embora. Shei tenta agir como se fosse parte de seu plano, mas na verdade ela só queria comer a comida de Saito. Pouco depois, São está caminhando pelos corredores da escola quando encontra Imari. Ela desce correndo a escada e diz que tem algo para perguntar sobre o almoço de mais cedo. Ela quer saber se Aena realmente fez a lancheira para ele ou não, mas São, obviamente, não pode contar a verdade. Então mente diz que ele e Aena apenas usaram os mesmos ingredientes. Ele então pergunta se Aena e São estão namorando, e Imari parece satisfeita com a resposta. Ela se desculpa pela pergunta estranha e sai. Mais tarde, à noite, Saito e Akena estão na cama, mas Akena parece um pouco nervosa porque ouve algo se movendo. Ela se vira e vê uma figura assustadora parada ao lado da cama. Ela grita tão alto que São acha que estão sendo atacados, mas quando ele pergunta o que aconteceu, Akena apenas diz que achou que viu um fantasma. São olha ao redor, mas não vê nada, então decide voltar a dormir. Akena, porém, está com medo e pede para que São fique acordado com ela até que ela se acalme. Como Akena não quer dormir, São sugere que leiam algo para desviar a atenção. No entanto, pouco depois, A corre até o quarto de estudos de São porque ouviu mais sons de fantasmas vindo da sala de estar. São pergunta se ela conseguiu gravar alguma prova, mas ela não conseguiu. Então, ele acha que Aena está exagerando. Sai do quarto e A pergunta para onde ele vai. Ele responde que vai ao banheiro, mas Akena ainda não quer ficar sozinha, então implora para ir com ele ao banheiro enquanto ele vai ao banheiro. São recusa, mas isso não é o fim. Pouco depois, Akena entra no quarto de Saito e diz que vai tomar um banho e quer que ele a acompanhe. Saito não acredita no que está ouvindo, mas Akena está falando sério, então ele acaba ficando fora do banheiro enquanto ela toma banho. No dia seguinte, São encontra Shei no telhado da escola e começa a se queixar de como Akena tem agido de maneira estranha ultimamente. Akena fica falando sobre fantasmas em casa, mas ele não acha que seja verdade, pois nunca viu nada. Shei, por outro lado, diz que realmente pode haver um fantasma, mas para confirmar, ela precisa falar com A. Com isso, Shei começa a causar uma bagunça e, assim que vê Aena, decide pregar uma peça inocente, quase gritando que Akena é casada com Saito. Porém, antes que ela consiga terminar a frase, ela é silenciada e sequestrada por Saito e Aena. Eles a levam para uma sala vazia e, agora que não há mais risco de seu segredo ser exposto, Akena começa a se enfurecer, porque havia pedido a São para não contar a ninguém sobre o casamento deles. Em defesa de São, ele nunca contou para Shei sobre o casamento, ela apenas deduziu sozinha. Shei confirma isso e, agora que Akena pensa bem, é natural que Shei tenha descoberto, já que é a irmã de Saito. Depois disso, Shei menciona que Akena estava com medo de fantasmas em casa e que ela está aqui para dizer a ela que a casa está realmente assombrada, e se não fizerem algo logo, as notas dela vão cair. Saito percebe que Shei está apenas brincando com Akena, mas Akena acredita em tudo que ela diz. Ela pede para Shei ir até a casa deles e se livrar do fantasma. Quando chegam, Shei começa a exagerar sobre como a casa está realmente assombrada, mas diz que sabe exatamente como se livrar dos fantasmas. Porém, para isso, ela
ela precisa vasculhar todos os pertences pessoais. Eles chegam ao quarto de estudos de Saito, mas como ele raramente estuda, o quarto parece mais uma biblioteca. Shei acha que isso significa que Saito tem revistas pornôs lá, mas ele nunca disse isso e com certeza não tem nenhuma. Mesmo assim, Shei está convencida de que há revistas por lá, então começa a procurar no quarto dele. Saito permite que ela faça isso, já que sabe que não há nada embaraçoso, mas, para seu horror, ele estava errado. Shei acaba encontrando uma peça de roupa íntima dele e nem vamos falar sobre o que ela faz com isso. Shei então quer procurar o quarto de Aa, mas, depois de ver o que Shei fez com a roupa íntima de Saito, Aa não quer correr o risco de deixar Shei perto de suas roupas. Eles seguem para o quarto e Akena explica que claramente viu o fantasma parado sobre a cama. Shei pensa por um tempo sobre o que o fantasma poderia ter sido e então chega à conclusão de que ela mesma foi o fantasma o tempo todo. Na verdade, Shei pegou as chaves da casa com o avô e visitou Saito e Akena no meio da noite sem contar o motivo. Ela estava se esgueirando pela casa e se posicionando ao lado da cama, na esperança de ver Saito e Akena em um momento íntimo, mas isso nunca aconteceu. Enfim, Shei está com fome e diz que quer ficar para o jantar. Mesmo que Akena esteja aliviada por descobrir que não há fantasmas, ela não tem intenção de recompensar Shei com um jantar caseiro. Porém, Shei começa a elogiar as habilidades culinárias de Akena e, depois de muita bajulação, Akena acaba preparando uma refeição elaborada para Shei. Ela realmente está gostando da comida, e Akena fica contente que Shei tenha gostado, mas quando Shei pega um pedaço de comida que ficou preso na bochecha, Sam o retira sem pensar duas vezes, o que faz Akena perceber que os dois parecem estar mais próximos do que ela imaginava. Após o jantar, Saito e Shei vão para a sala de estar para jogar juntos, e mais uma vez, Aa não consegue evitar a sensação de que há algo estranho acontecendo entre eles. Quero dizer, olhem para eles. Saito percebe que Akena está um pouco irritada com algo, e embora ela esteja um pouco com ciúmes de quão próximos ele e Shei estão, ela não vai admitir isso, então grita que não está brava. Saito fica completamente confuso e não sabe o que poderia estar deixando Akena chateada, mas ele não quer ficar ali para descobrir, então diz que vai tomar um banho. Shei também se levanta e diz que vai seguir ele, mas é aí que Akena põe um limite, já que Shei tem praticamente a mesma idade que Saito. Ela acha que não está certo. Shei diz que ela e Saito sempre tomaram banho juntos, então não é grande coisa, embora, pelo que Saito lembra, a última vez que tomou banho com Shei foi antes de se mudar para a casa de Akena. Akena não aguenta mais e declara que os dois não podem tomar banho juntos na casa dela, por mais natural que acham que seja. Algumas horas depois, Saito está deitado na cama quando Akena entra no quarto. Ela pergunta onde Shei está, e Saito responde que ela ainda está jogando na sala. Akena fica aliviada, já que isso significa que ela finalmente pode conversar com Saito a sós. Saito não tem ideia do que ela quer conversar, mas está disposto a ouvir, então coloca o livro de lado. A primeira coisa que Akena quer discutir é aquele jogo de gato que ele estava jogando com Shei. Saito normalmente nunca compra jogos de gatos, então, se ela soubesse que ele comprou um jogo de tema de gato por causa dela, teria pedido para jogar com ele. Saito diz que não mencionou isso porque sabia o quanto Akena queria estudar, mas mesmo assim, ela teria feito uma pausa para jogar com ele. Ela também gostaria de ter jogado antes de Shei, mas Saito não entende o porquê disso ser importante para ela. Ele pergunta se há algum motivo especial por trás disso, mas Akena fica envergonhada e grita que, para alguém tão inteligente, Saito pode ser bem burro às vezes. Gritar com ele de algum modo fez Akena se sentir melhor, mas ainda mais uma queixa. Ela diz a Saito que acha que ele mimou Shei demais, mas, novamente, Saito acha que isso é perfeitamente normal. Além do mais, Shei é sua irmã de sangue. De repente, Saito sente uma mão tocando suas costas, e Akena percebe que a mão de Saito está indo perigosamente perto de onde não deveria. Ambos estão recebendo sinais trocados. Eles negam o que aconteceu, mas alguns segundos depois, Shei aparece debaixo dos cobertores, e se revela que ela estava apenas brincando com eles novamente. Ela diz que vai passar a noite na cama deles, assim pode dormir perto de Saito como sempre. Akena não consegue acreditar que Saito sempre dorme com Shei, mas Shei realmente adora deitar ao lado do irmão. Akena tem Saito para si a maior parte do tempo, então uma noite com Shei não deveria ser um problema. Akena tenta explicar que ela só dorme com Saito porque seus avós obrigaram, mas Shei assume que Akena só quer ficar a sós com Saito, então oferece para dormir no chão. No entanto, Akena não quer que Shei entenda errado, então diz que eles devem todos dormir juntos. Mais tarde, naquela noite, Shei se vira para Akena e diz que ela precisa ser mais direta sobre seus sentimentos por Saito. Akena tenta agir como se não soubesse do que Shei está falando, mas Shei percebe claramente que Akena estava com ciúmes de como Saito mima Shei. Embora Saito seja bem denso quando se trata dessas coisas e nunca perceba, a única maneira dele entender seria se Akena dissesse isso diretamente. Shei continua dizendo que está feliz por Saito ter alguém como Akena por perto, pois ela estava preocupada que ele acabasse sozinho pelo resto da vida. Mas quando Akena pede para
Shei explicar o que ela quer dizer. Shei apenas vai dormir. E assim termina o episódio 4. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte. Akin encontra Kana em um café, e a primeira coisa que ela faz, assim que se sentam, é perguntar se a Kana gosta do Saito. A Kana fica completamente surpresa e nega freneticamente qualquer tipo de afeto por ele, mas fica curiosa para saber por que Akin faria uma pergunta dessas. Akin admite que tem uma paixão por Saito, mas a Ena não entende o que ela poderia ver em um cara como ele. Akin diz que adora tudo sobre Saito, como ele é bonito e sempre bem preparado. Teve uma vez que uma garota do time deles desmaiou por um golpe de calor, mas enquanto todos estavam entrando em pânico, Saito permaneceu calmo e assumiu o controle da situação. Agora que a Ena pensa sobre isso, ela percebe que Saito é bem confiável em momentos de crise, mas isso é só um detalhe. Akin diz que realmente admira alguém que sabe manter tudo sob controle, e Saito sempre foi muito gentil com ela. Por isso, ela estava esperando que Akin conseguisse fazer com que Saito gostasse dela também. Akin concorda em ajudar, mas não sabe exatamente como, então pergunta o que ela precisa fazer. Akin diz que só quer que Akin passe algumas informações sobre os gostos de Saito para que ela possa se conectar mais com ele. Mas, pensando bem, a Ena não sabe muito sobre Saito. Mais tarde naquela noite, Saito encontra Ken atrás dele, com uma caneta e um bloco de notas na mão. Ele fica um pouco assustado e pergunta o que ela está fazendo, mas a Ken apenas diz que está observando, sem explicar mais nada. Saito tenta ignorá-la, mas a Ken continua o seguindo por todo lugar, e até na hora do jantar, ela aponta uma câmera para o rosto dele. Ele pergunta se tem alguma razão para ela estar segurando a câmera tão perto dele, mas a Kena não pode contar sobre a Kena ou sobre sua paixão por ele, então diz para ele ignorar. Saito decide apenas comer e, enquanto come, a Kena pergunta se ele tem um tipo específico de garota. Saito fica surpreso com a pergunta repentina, mas diz que não tem um tipo específico. A seguir, a Kena pergunta qual é a comida favorita dele, e Saito responde que gosta de bife, sushi e tigela de frutos do mar. Caviar é a última opção, um pouco sofisticada demais, então a Kena pergunta como ele prefere o bife e Saito diz que gosta de bife mal passado. Na manhã seguinte, a Kena conta para Imari sobre os gostos de Saito, e Imari fica feliz em saber algo sobre ele que não sabia antes. E como ela está muito interessada em saber mais sobre o que Saito gosta de fazer, a Kena conta que ele gosta de jogar videogame e ler livros antes de dormir. Imari acha isso bem interessante, mas se pergunta como a Kena poderia saber o que ele gosta de fazer antes de dormir, então a Kena inventa uma desculpa, dizendo que ouviu ele falando sobre isso mais cedo. Naquela noite, a Kena está se preparando para fazer o jantar, e Saito pergunta o que ela vai fazer para a refeição. A Kena responde que vai preparar peixe, mas Saito fica decepcionado e diz que achava que ela prepararia bife, já que ela perguntou sobre isso ontem. A Kena nunca teve a intenção de fazer bife, mas como ele estava tão ansioso por isso, ela concorda em fazê-lo, embora eles precisem ir ao mercado comprar os ingredientes. Enquanto caminham de volta do mercado, a Kena diz que realmente gosta de fazer coisas assim, pois isso a faz se sentir nostálgica, já que costumava fazer compras com sua mãe quando era pequena. Mas Saito não consegue se identificar com isso. Quando chegam em casa, a Kena prepara o bife para Saito como prometido, e quando ele dá a primeira mordida, fica em choque, olhando para o prato por um momento. A Kena acha que ele deve ter odiado o bife, mas ele diz que está tão bom que ele gostaria de comer isso todo dia. A Kena não consegue acreditar que Saito está elogiando tanto a comida, mas fica feliz com isso e diz que fará o quanto de comida maravilhosa ele quiser. No entanto, enquanto diz isso, ela chega um pouco perto demais do rosto de Saito, o que os deixa ambos envergonhados. No dia seguinte, na escola, Imari se aproxima de Saito na mesa dele e pergunta se ele tem um tipo específico de garota. Ela diz que ouviu que ele não tem um tipo, mas quer confirmar pessoalmente. Saito pergunta de onde ela tirou essa informação, mas Imari não quer revelar que foi a Kena quem a fez perguntar, então ela desvia. De qualquer forma, sobre a pergunta dela, Saito diz que não concorda com essa ideia de categorizar as pessoas em tipos. Ele só saberia se quer namorar alguém se realmente a conhecesse primeiro. Respostas como essa fazem Imari gostar ainda mais dele. Muitos garotos costumam pedir para ela sair sem saber nada sobre ela e, quando ela pergunta o que gostam nela, quase sempre é sobre o tamanho do seu busto. Saito admite que deve ser difícil para garotas bonitas como ela lidarem com isso, mas Imari fica surpresa com o fato de ele a chamar de bonita. Saito não entende por que ela está tão feliz por ser chamada de bonita, já que é bem óbvio que ela é atraente. Quando Imari recapitula o que Saito disse, ela pergunta, sussurrando no ouvido dele, se ele acha que poderia se apaixonar por alguém como ela. Saito
fica surpreso com a pergunta e pergunta se ela está falando sério, mas Imari fica envergonhada, diz que estava só brincando e corre embora. Mais tarde, enquanto Saito joga videogame na sala de estar, Akena entra sorrateiramente no quarto dele e começa a fuçar atrás de informações para passar para Imari. Justo quando ela encontra o diário de Saito, ele entra e a vê. Ela fica defensiva e grita que não está passando informações sobre ele para ninguém, mas Saito não tem ideia do que ela está falando. Mesmo que ela esteja fuçando no quarto dele, não é como se ele tivesse segredos que valem a pena ser investigados. Nesse caso, Akena pergunta se ele pode recomendar um dos livros favoritos dele, e Saito fica feliz em ajudar. Ele lhe entrega um livro grosso sobre história e a arte da guerra, dizendo que gosta de rir da estupidez humana enquanto lê. Akena não entende muito o apelo, mas repassa a informação para Imari mais tarde. No dia seguinte, na escola, Imari encontra Akena e diz que não entendeu uma palavra do livro. Akena se desculpa, dizendo que deveria ter pedido a Saito um livro mais simples, mas Imari prefere assim, pois agora tem uma desculpa para falar com Saito. Imari corre até ele e diz que não entendeu o livro, então gostaria que ele ajudasse a explicá-lo. Enquanto fazem isso, Akena observa pela porta e começa a se sentir um pouco ciumenta de como Imari pode falar com Saito tão naturalmente. Saito diz que não se importa de explicar o livro para ela, já que sempre que ele e Akena brigavam na escola, Imari sempre mediava para eles. Ele é grato por isso. Imari diz que só não gosta de ver as pessoas brigando, mas se não fosse por ela, Saito acha que Akena poderia ter matado ele um dia. Imari acha que Saito pode estar exagerando um pouco, já que Akena é na verdade bem legal, pois na escola primária, Akena ajudou quando ela estava sendo intimidada. Saito fica surpreso por uma socialite como Imari ter sido intimidada, mas ele lembra que naquela época ela não sabia conversar com as pessoas e se parecia diferente, então era um alvo fácil. O cabelo loiro de Imari chamava atenção, mas Saito acha que combina muito com ela, e qualquer um que zombasse disso seria realmente arrogante. Imari acha engraçado que ele tenha dito isso, já que Akena disse a mesma coisa na escola primária para defendê-la, e graças a Akena, os valentões finalmente a deixaram em paz. Desde que Imari ficou sozinha, Akena se tornou alguém extremamente importante para ela. Ao ouvir isso, Akena fica profundamente tocada com o carinho de sua amiga, mas o momento de ternura é interrompido quando Shei aparece e solta uma pergunta inesperada. Você tá com ciúmes porque a Imari tem uma queda pelo Saito? Akena nega na hora, dizendo que só está surpresa com os sentimentos de Imari, mas Shei insiste, revelando que essa paixão não é nada nova e Imari gosta de Saito desde o primeiro ano do ensino médio. Na verdade, Shei se surpreende que Akena nunca tenha percebido, já que Imari sempre se deu super bem com Saito, e os dois pareciam até formar o casal perfeito. Akena, visivelmente desconfortável com essa ideia, fica sem saber o que dizer quando Shei pergunta se ela torce para que os dois não fiquem juntos. Mais tarde, depois da escola, Imari encontra Akena para agradecê-la por tudo o que fez. Ela está feliz por ter passado o dia conversando com Saito sobre um livro, como forma de gratidão, oferece a Akena um parfait de morango. Além disso, sugere que as duas passem a noite juntas, como faziam antes. Akena fica animada com a ideia, mas logo se dá conta de que seria um problema se Imari descobrisse que ela mora com Saito. Tentando fugir da situação, Akena inventa a desculpa de que sua casa está bagunçada, mas Imari lembra que Shei comentou sobre ter ido até lá recentemente. Então, por que Akena deixaria Shei visitar sua casa, mas não ela? Imari começa a achar que Akena não quer mais passar tempo com ela, mas Akena logo garante que não é isso. Sem saída, acaba cedendo e permitindo que Imari vá até sua casa. Assim que chega, Akena corre para avisar Saito. Eles precisam esconder qualquer prova de que moram juntos. Desesperada, pede que ele guarde todas as suas coisas no quarto antes que Imari chegue. Mas, antes que consigam se organizar, a campainha toca. Sem tempo para mais nada, Saito se esconde atrás do balcão enquanto Akena tenta distrair Imari. Durante a conversa, Imari revela que pretende pedir Saito em namoro no dia seguinte e quer saber se Akena está bem com isso. Akena não entende por que Imari está pedindo sua permissão, e Imari explica. Ela sabe que, apesar de Akena dizer que odeia Saito, no fundo, sempre esteve obcecada por ele desde o primeiro ano do ensino médio. E, como Imari gosta de Akena ainda mais do que gosta de Saito, ela não quer estragar nada entre elas. Se Akena não estiver confortável, Imari promete que não insistirá. Mesmo surpresa, Akena afirma que não se importa, já que odeia Saito mais do que qualquer pessoa no mundo. O problema? Saito ouviu tudo. Ao perceber que Akena ainda tem tanto ódio por ele, ele se sente para baixo. No dia seguinte, Imari chama Saito para uma sala vazia e, como prometido, pede que ele saia com ela. Enquanto isso, Akena e Shei observam do lado de fora, sem coragem de interferir. Mais tarde, durante o jantar, Saito conversa com Akena sobre o pedido de Imari. Ele pergunta como ela se sente com isso, já que, tecnicamente, os dois são casados. Akena, irritada, se levanta e grita que o casamento deles é falso e que não tem sentimentos por ele, então não faz diferença quem ele namora. Saito aceita a resposta sem discutir, dizendo que só queria ter certeza
certeza de que ela estava bem com isso, mas, no fundo, Akena já começa a se arrepender do que disse. Na manhã seguinte, Saito se arruma para o encontro, e Akena, estranhamente incomodada, pergunta se ele realmente vai sair. Saito confirma exceto se ela disser que quer que ele fique. Orgulhosa, Akena diz que ele pode fazer o que quiser. Saito então caminha até a porta, pronto para sair, mas, antes de ele atravessar a soleira, Akena o segura por trás e admite, relutante, que não quer que ele vá. Ela não sabe explicar, mas a ideia de vê-lo se divertindo com outra garota a deixa triste. Saito sorri. Era exatamente esse tipo de reação que ele queria ver. Então, ele revela, nunca houve um encontro. Ele já tinha recusado o pedido de Mari desde o início. Ele só mentiu para ver como Akena reagiria, e agora tem certeza de que ela realmente se importa com ele. Para compensar a brincadeira, ele a convida para sair e fazer compras juntos. No dia seguinte, na escola, Imari cumprimenta Saito normalmente, sem demonstrar qualquer frustração. Saito estranha, mas Imari rapidamente esclarece que não vai desistir tão fácil. Só porque foi rejeitada uma vez, não significa que vá parar de tentar. Agora que Akena finalmente reconheceu seus sentimentos, Imari não vai simplesmente ficar parada e deixar que outra pessoa leve Saito. Esse foi o final do episódio 5. Não perca a próxima parte. Com sentimentos profundos por Saito, ela não estava disposta a simplesmente assistir enquanto ele fosse levado embora. Não era brincadeira quando ela declarou que não desistiria de São, e, no dia seguinte, ela demonstrou isso preparando um almoço caseiro para ele na escola. Tendo ouvido que São adorava bife, dedicou-se a preparar exatamente isso. Contudo, Saito recusou a oferta, alegando que já havia trazido seu próprio almoço. Mesmo assim, ela insistiu para que ele ao menos provasse um pouco do prato, pois havia se empenhado muito em prepará-lo. A pressão dos colegas de classe de acabou convencendo Saito a dar uma mordida. Imar ficou radiante ao ver Saito aceitar o almoço que ela preparara e, com carinho, lhe ofereceu um pedaço. Assim que Saito deu a primeira mordida, percebeu que o bife estava realmente delicioso e continuou a saboreá-lo. Por sua vez, An se irritou ao ver Saito apreciar tanto a comida dela. Mesmo sem compreender exatamente o motivo do ciúme de An, Imar tentou acalmá-la, oferecendo-lhe também um pouco do almoço, atitude que deixou An, mais tarde, profundamente envergonhada. Mais adiante, Imar se aproximou de Seto novamente e confessou estar tendo dificuldades com a aula de matemática, esperando que ele pudesse lhe dar aulas particulares. São, sem ver razão para se opor, aceitou ajudar nos estudos. Porém, H sugeriu que os dois estudassem na casa dela, já que os pais não estariam presentes, o que soava, para ela, como um encontro a sós. São pediu para que ela parasse de brincar, pois aquilo lembrava um encontro, mas era justamente essa a intenção de Mar. Ela havia deixado claro que continuaria a flertar com Saito até conquistar seu coração. Contudo, Ain não aceitava essa situação. Ela poderia permitir que ele oferecesse o almoço sem problemas, mas de jeito nenhum deixaria Saito passar tanto tempo sozinho na casa dele. Sem conseguir articular o motivo de seus ciúmes, Ain alertou Imai de que, se ficassem sozinhos, São poderia acabar fazendo algo inapropriado, embora Imari, secretamente, esperasse exatamente por esse tipo de atitude. Já Ain se opôs ainda mais à ideia de Imai ficar a sós com São e, como compromisso, sugeriu que a também participasse da sessão de tutoria. Afinal, se as duas pessoas mais brilhantes da turma a ajudassem, ela poderia, quem sabe, conquistar o terceiro lugar no próximo exame. Nesse instante, Shei surgiu de surpresa ao ouvir alguém ameaçar sua posição no ranking da classe. Sendo a terceira pessoa mais inteligente do grupo, Mer propôs que os quatro se reunissem para uma sessão de estudos conjunta e, já que agora eram muitos, decidiram fazê-la na casa de Aka. Akena, mais uma vez, se encarregou de apagar qualquer evidência de que Saito também morava naquele local. Após todos se acomodarem, Saito questionou H sobre qual parte do conteúdo de matemática ela não entendia. Porém, ela respondeu que não compreendia nada. Diante disso, São reformulou a pergunta, indagando quando ela começara a ter dificuldades, embora tudo tivesse se tornado nebuloso para ela desde que começaram a usar letras nas operações matemáticas. Aine então observou que Imer teve suas notas caindo já no primeiro ano do ensino médio, e com o Saito finalmente sabendo por onde começar, iniciou a tutoria. Em poucos minutos, H passou a resolver os problemas sozinha. Rin comentou, orgulhoso, que era realmente bom em ensinar e pediu para continuar, mas, ao se aproximar demais do rosto dela, Seu interrompeu, pedindo que ela se afastasse, situação constrangedora e que enfureceu Akin. Logo depois, Shei se agarrou a São, reclamando de tédio, e ele sugeriu uma pausa para jogarem algo. Em vez de optarem por algo comum, como Mario Kart, Akin decidiu propor um jogo de memória com cartas, determinada a provar que era mais inteligente que São. Porém, Inan e São arrasaram na partida, demonstrando a excelência da memória de São.
querer continuar jogando, ele anunciou que sairia para buscar alguns lanches, deixando os demais continuarem sem sua presença. Enquanto ele estava fora, Ann se aproximou, percebendo que São andava um pouco abatido, e iniciou uma conversa comentando como jamais imaginara que sua memória fosse tão extraordinária. Contudo, São evitava o assunto, pois as pessoas frequentemente o chamavam de estranho por conta disso. Na família hoje, cada um nasce com uma habilidade peculiar. Por exemplo, Shay consegue calcular enormes quantidades de dados mentalmente, enquanto Saito possui uma memória inacreditavelmente boa, a ponto de, às vezes, recordar detalhes pessoais insignificantes das pessoas, o que leva alguns a acharem que ele é um perseguidor. Ann, então, defendeu a qualidade, dizendo que sua memória não era nada estranha e, na verdade, ela adoraria ter tal habilidade, pois assim não precisaria estudar tanto e poderia lembrar de tudo sobre as pessoas que ama. Após comprarem os lanches, o grupo voltou para casa, mas para horror de todos, encontraram Rin e Shay jogando videogames no console de São. A Ana precisou, então, inventar uma desculpa para justificar a presença do aparelho, e São questionou por que ela não o havia escondido antes. Mesmo assim, todos se reuniram para fazer um lanche, e Maria agradeceu a Saito pela ajuda, pois sentia que agora compreendia matemática muito melhor. Su comentou que a tutoria fora divertida, já que Ima aprendia rápido, e que estaria feliz em ajudar sempre que ela precisasse. Isso deixou Rin satisfeito, pois ela esperava ansiosamente por outra sessão de estudos, quem sabe, da próxima vez, na casa dele. São se emocionou um pouco com a ideia, afinal, aquela era, tecnicamente, a sua casa, e ele disse que ela não poderia vir. Rin, porém, achou aquilo fofo e, com um olhar brilhante, ela tentou se aproximar dele, mas, nesse movimento, acabou derrubando sua xícara de chá e manchando a camisa. Instintivamente, São correu até as gavetas para pegar uma toalha e ajudar Imar a limpar a mancha. Imar ficou grata, mas quis saber como ele soube onde estavam as toalhas. São se justifica dizendo que simplesmente adivinhou, e Imari não questionou, pois sabia da inteligência de São. Enquanto isso, ela teve que se ocupar com a mancha na camisa, sendo acompanhada por Shay até o banheiro. Durante a ausência dela, Aka repreendeu São, dizendo que toda aquela situação era culpa dele por ter aceitado dar tutoria. São respondeu que não havia nada de errado em ajudar um amigo, mas Ann ficou com ciúmes, alegando que nunca havia recebido tal oferta de ajuda. Contudo, isso não passava de uma falsa lembrança, já que São recordava nitidamente ter tentado ajudar Aina uma vez, episódio que resultou em gritos, pois ela se sentiu envergonhada de aceitar auxílio de sua arquirrival. De repente, as luzes da casa se apagaram, e Ann ficou aterrorizada com a escuridão, agarrando-se a Saito. Ele a tranquilizou, explicando que era apenas uma queda de energia e que iria verificar o quadro de disjuntores. Aine, entretanto, não queria ficar sozinha e, de forma inesperada, pediu desculpas por ser tão teimosa. São respondeu que ela estava perfeita do jeito que era. Sim, às vezes ela podia ser um pouco irritante e ter dificuldade em se expressar, mas ele já começava a entender que isso não partia de uma má intenção, e que não se importava se ela agisse de forma um pouco egoísta de vez em quando. Nesse exato momento, as luzes retornaram, e Imari, junto com Shay, reapareceu na sala. Imari observou Kana, que se agarrava a São, e achou bonito ver os dois se entendendo tão bem. No dia seguinte, enquanto conversava com Shay na escola, São tentava descobrir a causa da queda de energia ocorrida no dia anterior, chegando a perguntar se ela teria algo a ver com isso, mas Shay provou que estava completamente inocente. Logo depois, Ima se aproximou de Saito e perguntou se ele poderia ajudá-la novamente naquele dia, e São concordou, convidando-a para se juntar também. No entanto, a recusou, afirmando não ter nada a aprender com alguém como Saito. Quando H se retirou, a se aproximou de Saito e implorou que, por favor, a ajudasse a estudar naquela noite, quando retornassem para casa. Na sequência, São ensinou a Aka um método eficaz de memorização, que funcionou surpreendentemente bem para ela. Ela agradeceu pelo compartilhamento dos métodos, embora soubesse que aquele não era exatamente o método de São. Afinal, ele nunca precisou estudar de forma tradicional. Na verdade, ele havia desenvolvido alguns métodos experimentalmente, testando-os com diversas pessoas, e Aena foi a primeira a demonstrar uma memorização tão fácil, fato que se devia, provavelmente, à sua inteligência natural. Com isso, São achou que já haviam estudado bastante naquela noite e sugeriu encerrar a sessão, mas Ann, determinada, quis continuar até o amanhecer. São sabia que ela estudava para se tornar médica, embora não entendesse totalmente a importância que essa profissão tinha para ela. Ela, por sua vez, respondeu que aquilo não era da conta dele, e Saito reconheceu que ela estava certa, mas mesmo assim, sua curiosidade o impelia a querer saber mais sobre as motivações de Akakena. Diante disso, como São desejava entender melhor seus sentimentos, Akan concordou em abrir seu coração e começou a explicar que, quando era pequena, Akan já carregava um peso doloroso no coração. Sua irmãzinha, frágil e gravemente doente, mal conseguia sair da cama. Com os pais atolados em longas jornadas de trabalho para custear os remédios e tratamentos hospitalares, a menina passava a maior parte do tempo sozinha, em meio a constantes gemidos e dores.
dores. Tudo que Akan podia fazer era acariciar a cabecinha da irmã e assistir, impotente, o sofrimento que a consumia, até o fatídico dia em que a pequena se foi. Aquela perda devastadora fez com que, anos depois, ela se dedicasse a ajudar outras pessoas que enfrentam dores semelhantes. Sam ficou muito feliz ao ver que Akan se abriu e confiou nele, revelando seus segredos mais profundos. Contudo, desde que contou sobre sua irmã, ela anda com um sentimento de melancolia que a faz parecer sempre colada à tristeza. Sem saber exatamente como amenizar aquela dor, Sam recorreu à sua amiga Shay para buscar um conselho. Após ouvir atentamente, Shay refletiu um instante e sugeriu que, talvez, Akan se sentisse melhor se passasse um tempo agradável com ele, algo como um passeio para fazer compras. Por exemplo, Sam comentou que já costumava sair para comprar com um amigo chamado Canon, mas Shay, conhecendo bem o lado delicado de Akan, entendeu que aquele tipo de passeio não era o ideal. Ela sabia que, secretamente, Akan adorava coisas mais femininas, desde doces até itens mais estilosos, e lembrou de um festival na cidade repleto de guloseimas internacionais, que seria perfeito para alegrá-la. Ainda naquele dia, enquanto Akan preparava o jantar, Sam se aproximou timidamente e a convidou para sair no próximo dia de folga. A surpresa e o nervosismo fizeram com que ela, inadvertidamente, queimasse parte da refeição, mas, mesmo assim, aceitou o convite. No dia seguinte, ela procurou sua avó para comentar sobre o encontro. A senhora, transbordando entusiasmo, ficou radiante ao ver que finalmente havia uma oportunidade de ver sua neta se dando bem com alguém tão especial quanto Sam, a ponto de dizer que poderia morrer de tanta felicidade, se fosse preciso. Mas, antes de qualquer coisa, a avó levou Akan para um armário secreto repleto de roupas escolhidas cuidadosamente, preparando-a para brilhar no tão aguardado encontro. Embora o coração de Akan batesse forte, ela insistia em negar qualquer sentimento de amor por Sam, mesmo enquanto secretamente se apaixonava por ele. Chegou, enfim, o dia marcado. Ao encontrar Akan vestida com um lindo vestido escolhido com tanto carinho, Sam ficou momentaneamente sem palavras, impressionado com sua beleza. Juntos, eles saíram para explorar a cidade. Primeiro, Sam sugeriu uma visita a um cat café. Sabia bem o quanto Akan adorava gatinhos, mas ela recusou de imediato, lembrando com um misto de humor e vergonha que em uma visita anterior acabou se empolgando demais, a ponto de ser banida daquele local para sempre. Apesar disso, o desejo de reviver momentos divertidos não se apagava. Para quebrar o gelo, Sam os conduziu até uma sala de karaokê. Porém, ao serem deixados sozinhos, Akan começou a se inquietar, temendo que a proximidade pudesse levar a algo mais ousado. Com um sorriso maroto, ele a lembrou: nós dividimos a mesma cama todas as noites. Se eu tivesse alguma outra intenção, isso já teria acontecido há tempos. Aliviada, ela escolheu uma música para que cantassem juntos, e o ambiente logo se encheu de risadas e canções animadas. Depois, Sam a levou a uma charmosa loja de limonadas, imaginando que aquele seria o lugar perfeito para agradá-la. Akan optou por uma limonada de morango, seu sabor preferido, e, ao provar, confirmou que o sabor era tão especial quanto ela lembrava. Mesmo se divertindo durante o passeio, a curiosidade a incomodava. Ela não entendia por que, dessa vez, Sam tinha insistido tanto em convidá-la para sair, já que ele sempre tinha um motivo por trás de cada atitude. Com sinceridade, ele revelou que sua intenção era suavizar a dor de suas memórias, tentando fazê-la se sentir melhor diante dos momentos difíceis. Surpresa com tamanha consideração, Akan, num impulso, disse que dali em diante ela o acompanharia para onde ele quisesse, mas mal teve tempo de pensar em suas palavras, pois logo perceberia que aquelas promessas poderiam ter consequências inesperadas. Sem perder tempo, Sam a levou a uma loja de suplementos. Assim que adentraram o estabelecimento, um rapaz musculoso e bem disposto se aproximou, oferecendo um sortimento de produtos que, sem hesitar, Sam começou a devorar com entusiasmo. Após garantir todos os suplementos que precisava, os dois seguiram caminhando em direção à casa. No trajeto, Akan avistou, numa das vitrines, um anel que chamou intensamente sua atenção. Notando seu brilho nos olhos, Sam sugeriu que, se ela realmente gostava daquele acessório, deveria comprá-lo para si mesma. Apesar do desejo, o preço elevado a fez ponderar. Ela decidiu que teria de esperar até conseguir um emprego para, enfim, adquirir aquele tesouro, mesmo sabendo que, até lá, outro alguém poderia levá-lo embora. Ao chegarem em casa, Akan expressou sua gratidão a Sam pelo dia tão especial, afirmando que, graças àquele passeio, sentia-se muito melhor. E assim, encerrou-se o episódio 6 desta emocionante história, deixando a promessa de que novas surpresas e momentos marcantes aguardam nos próximos capítulos. Não deixe de acompanhar os próximos episódios para descobrir o que mais reserva essa jornada tão cheia de sentimentos e descobertas.
continuam caminhando para casa, e Aen agradece a Sato por ter saído com ela hoje, porque realmente se sente muito melhor. Mas o bom humor de Aen não dura para sempre, pois no dia seguinte ela já está reclamando de tudo de novo. Saito suspira, desejando que os dois pudessem se dar bem por mais de um dia. No entanto, ele se lembra de como Aten realmente queria aquele anel que viu ontem, e então tem uma ideia. Na escola, Saito pergunta a Shei se está tudo bem ele ir até a casa dela hoje. Shei fica curiosa e pergunta se tem algum motivo especial, mas Saito responde que só quer passar um tempo com ela, já que faz um tempo que não fazem isso. Shei fica animada com a ideia e chama seu motorista. Poucos minutos depois, a limusine dela para em frente à escola. São sempre teve mais experiências nessa limusine, então pede para Ru dirigir com cuidado, mas Ru só conhece duas velocidades, rápido e mais rápido. Depois de uma viagem de tirar o fôlego, eles finalmente chegam à mansão de Shei e sobem para o quarto dela. Assim que entram, Shei começa a trocar de roupa ali mesmo, mas São se apressa em dizer para ela parar e ir se trocar em outro lugar. No entanto, Shei não vê problema nenhum em se trocar na frente dele e ainda diz que prefere quando ele ajuda, então São não tem escolha. Depois de ajudar Shei a vestir um vestido, ela pergunta qual jogo ele quer jogar. Ele não tem nada em mente, então Shei sugere que jogue em vampiros. O jogo basicamente consiste em Shei tentar subir em cima de Seo e sugá-lo até não sobrar nada. No meio da brincadeira, a tia de São entra no quarto. Ela gosta de Seo tanto quanto Shei, então o convida para jantar e até passar a noite com eles. Porém, Saito diz que precisa voltar para casa logo, já que a Ena vai estar esperando por ele. Mas, já que está ali, ele aproveita para perguntar à tia se poderia trabalhar na empresa dela, pois está procurando um emprego de meio período. A mulher estranha o pedido. Afinal, se São precisa de dinheiro, ele poderia simplesmente pedir ao avô. No entanto, São não quer dever favores ao avô e insiste que precisa ganhar o dinheiro por conta própria. A tia pergunta para que ele precisa do dinheiro, e Saito responde que pretende comprar um presente. Shei e a mãe dela percebem rapidamente para quem esse presente é destinado, e Shei fica magoada ao perceber que Saito estava usando tempo com ela como desculpa para falar com sua mãe. São se defende, dizendo que realmente queria passar um tempo com ela. Mesmo assim, a mãe de Shei não acha apropriado que Saito arrume um emprego de meio período, já que ele é o herdeiro da família hoje. Para ela, já é ruim o suficiente ele ter sido obrigado a casar com uma garota aleatória. Saito sente que a mãe de Shei é contra o casamento dele com Akin, e ela não nega, pois sempre esperou que ele se casasse com Shei. Apesar disso, ela acaba oferecendo um trabalho a São. O departamento de localização da empresa precisa de ajuda para traduzir um software. O código foi escrito em uma linguagem obscura que ninguém conseguiu decifrar ainda, mas ela imagina que, se for Saito, ele pode dominar isso em 3 dias. No entanto, São diz que consegue aprender tudo em apenas uma noite. Naquela noite, Saito se prepara para estudar a nova linguagem e começa a virar as páginas dos livros rapidamente, memorizando o código. De repente, a Ena invade o quarto, chocada por ver São estudando pela primeira vez na vida. Ele explica que está apenas tentando aprender um novo idioma. Após alguns minutos de leitura intensa, diz que já memorizou tudo. Agora, só precisa de uma boa noite de sono para que a memória fixe. A Ena fica impressionada e brinca dizendo que queria ter São dentro dela, mas percebe que escolheu muito mal as palavras e logo se corrige, dizendo que queria ter o cérebro dele. Mesmo assim, ela ainda quer saber por que ele está aprendendo um novo idioma, mas São não quer contar sobre seu trabalho, então apenas diz que não é da conta dela. No dia seguinte, São sai da escola com Shei e vai até a casa dela para começar a trabalhar. No entanto, Shei senta no colo dele, tornando quase impossível se concentrar. Saito pede para ela sair, mas Shei se recusa e, do nada, morde o pescoço dele. Ele percebe que ela está chateada por causa do presente que ele quer comprar para Akin. Shei diz que esse não é o problema. Ela entende que dar um presente para Akin vai facilitar a vida de Saito com ela, mas, desde que ele se casou, não tem mais tempo para brincar com Shei, e isso a deixa solitária. São pede desculpas, mas Shei diz que não é culpa dele, já que ele tem estado ocupado ultimamente. Mesmo assim, ela tem um pedido. Só dessa vez, ela quer que Saito fique na cama com ela até que ela adormeça. Mais tarde naquela noite, São finalmente volta para casa e encontra Akin esperando por ele. Ela pergunta onde ele estava a essa hora da noite. São apenas responde que tinha algumas coisas para fazer e que não é da conta dela. Ele então passa direto para se preparar para dormir, mas, ao fazer isso, a Ena sente o cheiro de outra garota nele. No dia seguinte, Akin decide conversar com a avó sobre isso. Ela conta que, ultimamente, São tem chegado tarde em casa e nem janta mais com ela. A avó comenta que São é bem bonito, então é natural que outras garotas gostem dele. Akin admite que tem uma garota que gosta de São, mas afirma que eles são apenas amigos. Se ele estivesse passando tempo com ela, teria mencionado. A avó percebe que Akin está realmente preocupada com a possibilidade de Saito não gostar dela, mas tem dificuldade em expressar seus sentimentos. Então, dá um conselho. Os outros podem mentir para você, mas a vida é curta demais para você mentir para si mesmo.
mesma. No dia seguinte, na escola, H aparece chorando para Anna porque chamou São para sair de novo, e foi rejeitada mais uma vez. A Anna tenta consolá-la, mas, nesse momento, Shay passa por elas. Ela percebe que Shay exala o mesmo perfume que estava em São na noite anterior. Naquela noite, mais uma vez, São sai até tarde, deixando a Anna sozinha para jantar. Inicialmente, ela tenta se convencer de que não se importa com a ausência dele, mas logo se lembra do conselho da avó sobre ser honesta consigo mesma e admite que realmente deseja ter São por perto. Com o coração apertado, pega o telefone para ligá-lo. Contudo, para sua surpresa, ela se dá conta de que nunca teve o contato dele, e agora terá que ser bem criativa para conseguir falar com ele. Determinada, a Anna recorre à agenda telefônica e procura o número da casa de Shay. Quando a empregada atende, a Anna pergunta se o CTO está presente, e Rue confirma que São, ou melhor, Saito, realmente está lá. Porém, logo o telefone é passado para a mãe de Shi. A Kena, que não esperava ter que conversar com ela, fica um pouco atrapalhada. Em seguida, a mãe de Shay informa que São está com as mãos cheias no momento e, por isso, não poderá falar com ela. A Anna tenta explicar que precisa de apenas um minutinho, mas a mãe insiste que ele está ocupado com o trabalho. Afinal, segundo ela, todo aquele casamento é uma farsa, e não quer que São seja incomodado. Sem jeito, ela desliga. Mais tarde, naquela mesma noite, São termina seu trabalho e se encontra com a mãe de Shay antes de partir. Ela já havia recebido um relatório da equipe confirmando que tinham recebido a tradução feita por Saito, e, normalmente, precisaria revisar tudo para evitar erros, mas Saito nunca erra. Assim, ela apenas lhe entrega o pagamento. Ainda ali, ela indaga por que ele não avisou a Anna que estava trabalhando naquele local, mas ele apenas diz que não queria estragar a surpresa. Com o trabalho concluído, R providencia uma carona para que São vá até a joalheria comprar o anel. Porém, ao retornar para casa, ele se depara com uma Anna furiosa. Ela está indignada por ver São passando tanto tempo na casa de Shay e solta: "Se você gosta tanto dela, devia ter se casado com ela." Percebendo a raiva dela, São explica que, embora ele e Shay sejam próximos, isso não significa que estão namorando. Mesmo assim, a Anna não parece se acalmar e, quando ela está prestes a sair, São a segura e revela o anel que comprou. A Anna reconhece imediatamente o presente. É o mesmo anel que viu na joalheria há alguns dias. São, então, explica que estava fazendo um trabalho de tradução para a mãe de Shi justamente para poder comprar o anel, o que explica suas constantes saídas até tarde. Ela fica visivelmente abalada ao constatar que São acabou de lhe presentear com um anel. Ele então diz que esse gesto é uma oferta de paz e que, a partir daquele momento, espera que elas consigam se dar bem o máximo possível. Inicialmente, a Anna permanece em silêncio e foge da sala, fazendo com que São se preocupe ter assustado com o presente, mas logo ela retorna, dizendo que realmente aprecia o gesto dele. Na manhã seguinte, São acorda e encontra a Anna sentada na cama, admirando o anel com um sorriso radiante. Ela pergunta se ele voltará a sair até tarde naquela noite, mas ele responde que terminou todo o trabalho. A Anna, então, anima-se e promete preparar um jantar delicioso para ele. Durante o dia, ela não perde a chance de contemplar o anel e, na hora do jantar, prepara um maravilhoso bife, o prato favorito de seu, mesmo tendo se excedido um pouco na preparação. Mesmo se sentindo um tanto desconfortável após o exagero, São se esforça para comer cada pedacinho, sem querer recusar o gesto gentil de Anna. No dia seguinte, enquanto caminham rumo à aula, São ainda sente os efeitos do jantar farto da noite anterior, mas logo nota que a Anna continua usando o anel. Preocupado, ele agarra sua mão e a afasta discretamente, para evitar que os colegas percebam. A Anna não entende o motivo repentino de São tê-la puxado para longe, e ele explica que, embora esteja contente por ela gostar do presente, não podem deixar que os colegas vejam o anel e comecem a fazer perguntas. A Anna concorda e decide guardar o anel em sua bolsa, usando-o apenas em casa. Porém, ao retornar para casa, a Anna é atingida por uma terrível constatação: o anel sumiu. Desesperada, ela revira sua bolsa, mas o presente não está lá. Sem outra saída, sai para refazer seus passos, na esperança de encontrá-lo. Infelizmente, mesmo depois de voltar até a escola, a Anna não consegue localizá-lo, e ela fica devastada por ter perdido um presente tão precioso de São em apenas um dia. Por um breve momento, ela até considera aceitar um trabalho duvidoso de modelo para conseguir comprar um novo, mas sabe que, se isso acontecesse, o novo anel jamais teria o mesmo valor, já que o original simbolizava o amor de São por ela. No dia seguinte, a Anna tenta, sem sucesso, procurar o anel na mercearia. Desanimada, ela se senta num banco de parque e chora por alguns minutos. Logo, Shay aparece e percebe, quase que de imediato, que a Anna perdeu o anel. A Anna entra em pânico, temendo que São descubra o ocorrido, mas Shay a tranquiliza, dizendo que vai ajudá-la a procurá-lo. Juntas, elas vasculham toda a escola, mas, mesmo com o cair da noite, o anel continua desaparecido. A Kaia pede desculpas por ter mantido Shay fora até tão tarde e diz que ela pode ir para casa, mas a Anna insiste em continuar a busca sozinha por mais um tempo. Shay tenta convencê-la de que não precisa carregar esse fardo sozinha, mas a
Aena se culpa, afirmando que foi por sua causa que o anel se perdeu. Aena estava decidida, encontraria o anel, não importava quanto tempo levasse. Shay sugeriu que ela pedisse ajuda a Asko, já que ele era super confiável e, com sua memória fotográfica, provavelmente descobriria onde o anel estava. Mas Aena recusou, de forma absoluta, envolver São na busca. Enquanto isso, São permanecia em casa, se perguntando por que Aena ainda estava fora tão tarde, naquela noite. De repente, alguém entrou pela porta da frente. São se levantou, esperando ver a mas para sua surpresa era Shay. Ela havia ido até a casa porque soubera que Aena tinha preparado curry para o jantar e informou a São que Aena não retornaria tão cedo. Quando ele perguntou o que se passava, Shay apenas disse que não podia comentar, pois Aena havia lhe prometido manter segredo, e Shay nunca quebra uma promessa. Determinado a descobrir o que realmente estava incomodando Aena, São resolveu agir à moda antiga e seguiu-a discretamente. No dia seguinte, depois da escola, ele a acompanhou enquanto ela percorria a cidade em busca de algo, e, refletindo, percebeu que ela não estava usando o anel há alguns dias. Mais tarde, ele a encontrou chorando sob uma ponte, angustiada por não conseguir encontrá-lo. Aproximando-se suavemente por trás dela, São comentou: "Eu admiro o quanto você está se esforçando para encontrá-lo, mas a gente sempre pode comprar outro. Não precisa se estressar tanto." Mas Aena insistiu que precisava recuperar o anel, pois ele era o primeiro presente verdadeiro que recebeu de São. Apesar de ele só tê-la casado por imposição, o anel fora comprado com carinho, simbolizando o amor e o cuidado genuíno que ele sentia por ela. Mesmo que ela passasse o resto da vida procurando, era essencial que o recuperasse. Compreendendo, enfim, o desespero de Aena, São se ofereceu para ajudar na busca. No dia em que o anel se perdeu, ela e ele haviam caminhado juntos para casa após a escola, e São lembrava de cada parada feita pelo caminho. Revisitando mentalmente os momentos, recordou ter visto Aena abrir sua bolsa 4 vezes naquele dia. Em um desses instantes, ela retirou seu lenço, provavelmente o exato momento em que o anel escapou. E, pensando bem, o presente deve ter caído no bueiro. Sem hesitar, São removeu a tampa do bueiro e, com cuidado, alcançou o compartimento onde Aena guardava o anel, recuperando-o com sucesso. Aena mal podia acreditar que São havia conseguido encontrá-lo. Ela o abraçou e jurou que jamais perderia o anel novamente. Entretanto, enquanto a comemoração se desenrolava, uma nova figura surgia, uma jovem, parente do Zojo, prestes a desembarcar no Japão para uma visita. Ela não estava nada contente com o casamento de São e planejava levá-lo para si. Esse foi o fim do episódio. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Ao mesmo tempo, parece que uma nova garota, parente do Zojo, está prestes a chegar de avião ao Japão para uma visita, e ela não está contente com o casamento de Saito, planeja levá-lo embora na manhã seguinte. Enquanto São está sentado num banco na escola, Malho se aproxima para cumprimentá-lo. Como ele nunca havia conversado com ela antes, pergunta: "Quem é você e o que quer?" Ao vasculhar suas lembranças, ele se recorda de ter visto aquela garota uma vez no passado, mas ainda não faz ideia de quem ela seja. Malho fica devastada por Saito não saber nada sobre ela. Mesmo assim, confessa que gosta dele e o deseja, pedindo que São seja seu namorado. São fica completamente chocado com a proposta repentina de uma completa desconhecida, mas Malho rebate, dizendo que não é desconhecida, afinal ela sabe muito sobre ele, por exemplo, que ele foi convidado para sair por Imari, mas o recusou, e que atualmente está morando com uma cana. São, então, fica sério e pergunta como ela poderia saber de tudo isso, mas Malho desvia a questão e indaga se ele aceita sair com ela ali mesmo. Saito ainda se recusa, mas então Malho ameaça contar a toda a escola que ele é casado com uma cana, se não fizer o que ela diz. Inicialmente, ele acha que ela está blefando, mas logo ela começa a gritar alto. Forçado, São acaba tapando a boca dela, o que ela usa como desculpa para tentar beijá-lo. Felizmente, Shay aparece em seu socorro, afastando Malho para proteger São. Ela jura que protegerá São a qualquer custo, mas esquece de si mesma, pois quando Malho retorna, ela vai atrás de Shay, simplesmente por achá-la irresistivelmente fofa. Malho então pergunta a Saito se pode ficar com Shay para si, mas ele recusa, e ela tenta, mesmo assim, sequestrar Shay. Por sorte, o sinal da escola toca bem na hora, fazendo com que Mou deixe Chase e saia correndo, empolgada, para arrumar suas coisas. São fica aliviado por finalmente poder relaxar, mas Chase percebe que Malho promete confusão e o alerta para ter cuidado. Mais tarde, São volta para a sala para arrumar seus pertences, e ao olhar pela janela, vê que Shay, Akan e Mari já estão a caminho de casa, o que lhe garantiria um tempo sozinho. Contudo, toda essa esperança se desfaz quando Malho aparece à sua procura, já que
que todos os garotos da classe ficam irritados por ele ter outra garota fofa, forçando-o a sair da aula com ela. Quando finalmente ficam a sós, Saito pergunta a Malha o que a fez decidir chamá-lo para sair naquele primeiro lugar. Ela responde que foi amor à primeira vista. São não acredita, pois acha que não é bonito o suficiente para algo assim, mas Malho realmente o acha atraente. Nesse instante, ela se lança, deslizando pelo corrimão e forçando São a pegá-la. Quando ele se irrita por ela ter se colocado em perigo, ela retruca que a vida é curta demais para se viver sempre na segurança. Afinal, nunca se sabe quando se pode acabar morrendo. Por isso, Malho quis confessar seu amor a São assim que percebeu que estava apaixonada, embora São não consiga se identificar com esse sentimento, já que nunca se apaixonou de verdade. Malho pergunta, então, se ele realmente não está apaixonado por uma Kana, mesmo convivendo com ela, mas São explica que não se trata de gostar ou não, simplesmente não lhe resta escolha nessa situação. Diante disso, Malho pergunta se ele toparia tentar se apaixonar por ela, e já sugere o lugar perfeito para um primeiro encontro. Inicialmente, São recusa, mas ela insiste, ao menos, me mostre a cidade, já que sou nova por aqui. Saito concorda, e os dois acabam indo juntos ao McDonald's. Lá, Malho pede um cheeseburger gigantesco e, de alguma forma, devora-o inteiro em apenas um segundo. São fica surpreso com o quanto ela gosta de fast food, mas não o julga, pois ele também adora esse tipo de comida. Malho comenta que sua irmã sempre grita com ela quando come fast food, o que é irritante, embora ela saiba que sua irmã só se importa com ela. Nesse momento, Malho nota um pouco de molho no dedo de São e decide aproveitar a oportunidade, lambendo-o completamente. São se preocupa com o fato de ela ter lambido seus dedos sem hesitar, mas fica ainda mais incomodado ao perceber que ela tirou uma foto enquanto fazia isso. Ele exige que ela delete a imagem imediatamente. Quando ela se recusa, ele a persegue. Ao sair, encontra Malho, ofegante, encostada na esquina do prédio, sem conseguir fugir. Diante disso, ela apaga a foto, e São, satisfeito, diz que podem voltar ao centro comercial. Malho fica surpresa ao ver que São ainda quer ficar com ela, apesar do ocorrido, mas ele nunca ficou realmente bravo, simplesmente não suporta que ela tire fotos dele daquele jeito. Pelo que Mavo contou, Saito e uma Ken brigam o tempo todo, embora Saito pareça ser um cara tranquilo, o que a faz supor que ele e a Kana devem ser apenas incompatíveis. Saito não nega, afinal, ele e a Kana não se dão bem, mas Malho pergunta por que ele não simplesmente termina com ela, o que, evidentemente, não é uma opção. Mais tarde, naquela noite, Saito termina de mostrar a Malho a cidade e diz que vai para casa, mas ela insiste em acompanhá-lo e passar a noite lá. Saito recusa de imediato, então Meno recorre novamente à chantagem, ameaçando contar a todos sobre o casamento dele com a Ken. Sem outra alternativa, Saito aceita e a conduz até sua casa, tocando a campainha para que Aan o deixe entrar. Aan abre a porta e está prestes a repreender São por ter chegado tarde, mas congela ao ver sua irmãzinha no braço dele. Saito mal pode acreditar que Malho seja realmente irmã de Eiken, e Akin fica surpresa por Malho não ter mencionado nada a respeito. De qualquer forma, Malho entra, e a primeira coisa que faz é dar um enorme abraço em sua irmã mais velha, já que faz tanto tempo que não havia. Porém, logo Malho começa a agir de forma estranha, fazendo com que Aan precise empurrá-la para longe. Saito surge com várias perguntas. Por exemplo, ele tinha a impressão de que a irmã de An estava morta. A Kena não entende por que ele pensaria isso, já que ela nunca falou nada sobre Malho Jin. Tudo o que disse foi que não conseguia mais ver sua irmã num lugar melhor, o que fazia sentido, pois Malho andou viajando pelo mundo e fazia muito tempo que não voltava ao Japão. Agora que está de volta, ela quer inspecionar a vida de casados de Saito e da Ken, dirigindo-se direto ao quarto. Ao ver a cama de casal, ela pergunta a An se elas dormem juntos todas as noites. A Ena confirma, e Malho conclui que isso deve significar que a Ene e Saito já fizeram a coisa, pois não há como duas pessoas que não são irmãs dormirem juntas sem que algo aconteça. A Ene assegura que jamais fez esse tipo de coisa com São. Aliviada com a resposta, Malho, porém, quer garantir que nada de inusitado ocorra. Ela diz que quer passar o Mix ali e pergunta a Kana se pode dormir na casa por uma noite. A Kana fica mais do que feliz em recebê-la, dizendo a Mou que ela pode ficar pelo tempo que quiser para celebrar a chegada de Malho. Por fim, a Kana decide preparar uma panela de mingau para o jantar, mas Malho e São realmente não curtem nada a essa ideia, especialmente Malho. Quando ela era pequena, Eun sempre a obrigava a comer mingau sempre que adoecia. Por conta disso, o trauma volta com força sempre que ela sequer pensa naquele alimento. Mesmo assim, Akin ainda pretende fazer mingau, então ela vai até a geladeira para pegar alguns ingredientes. Porém, lá encontra o corpo de Shei, quase completamente congelado. Após retirar Shei da geladeira, São confere se ela está bem. Shei, então, começa a pedir que ele lhe faça respiração boca a boca, mas, se ela consegue falar, segundo Pio, significa que já está tudo bem. Nesse instante, Malho aparece correndo e se oferece para fazer a respiração boca a boca em Shei. Contudo, Shei salta de volta para a geladeira para se afastar dela e se esconde atrás de São. Malho implora
declaração que, por favor, a deixe cuidar de Shei, mas ele jamais abriria mão de sua amada irmãzinha. A irmã Mão então lembra que, visto que Saito é casado com Akin, isso a torna sua cunhada. Mas Chase não aceita ver seu título ser usurpado e desafia Malho para um duelo de irmãs. Saito não faz ideia do que seria esse duelo de irmãs, mas, antes que pudesse compreender o que se passava, Malho já se posicionou atrás dele e começou a oferecer a ele a experiência Sepbru. Porém, não está nada interessado e lhe dá uma nota 0. Logo, Shei toma a iniciativa e mostra a Malho como se comportar como uma verdadeira irmãzinha. Ela se joga ao chão fingindo se machucar, ativando todos os neuroninhos protetores de Seu e obrigando-o a pegá-la no colo. Ficou claro que Shei venceu o concurso, mas A declara que, para ela, Malho continua sendo a melhor irmãzinha do mundo. Enquanto isso, E e Malho se dirigem ao quarto de Akana para conversarem em particular. A pergunta por que Malho não avisou que viria para o Japão. Malho responde que queria ser uma surpresa para Kanete, o que deixou a Ine bastante surpresa, principalmente porque Malho apareceu agarrada ao braço de São. Falando de São, Malho então diz que tem uma proposta para Kana. Ela acredita que seria melhor se ela se casasse com São, no lugar de Kana. Afinal, tudo começou porque a avó dela e o avô de São queriam ver um romance juvenil entre seus netos. Dessa forma, não haveria motivo para que Malho não pudesse ocupar o lugar de Akana. Além disso, ela tem certeza de que conseguiria convencer a avó a financiar a educação de Akana, mesmo que não esteja casada com Saito. Aka tenta argumentar que o plano jamais daria certo, pois Malho não conseguiria lidar com um cara como Saito, arrogante, egocêntrico e convencido de que é excelente em tudo, o que, de fato, ele é. Mas Malho não vê isso como problema. Ela tem certeza de que se daria muito bem com Sito, afinal, tem muito em comum com São, como o amor por fast food e videogames, coisas que Akan detesta completamente. Akan então pergunta se Malho realmente está bem com isso, já que seria muito melhor se ela se casasse com alguém de quem realmente amasse. Malho responde que, na verdade, ela gosta muito de Seu, mesmo sem conhecer muito sobre ele. Basta o fato de ele ser gostoso para que isso valha por si só. Para provar o quão próximo está de São, Malho mostra a Eon uma foto que tirou mais cedo naquele dia, convencida de que eles se dariam bem como um casal. Logo depois, Malho se levanta para passar um tempo com São, deixando a Kanon confusa sobre o que sentir. Enquanto isso, São está tomando banho quando, de repente, Malho entra e diz que quer tomar banho com ele. São ordena que ela saia, mas Malho ignora o pedido e entra no banho mesmo assim. Ela, então, pergunta se ele aceitaria se casar com ela. Afinal, os avós dele só se importam em ver seus netos casados entre si. Assim, não haveria problema se Amy se tornasse sua esposa. Malho ainda garante que está completamente comprometida e que deixaria São fazer qualquer coisa com ela. Saito precisa reunir muita força de vontade para resistir à tentação e, por isso, diz que terá que pensar a respeito. Mas Mou deixa bem claro que não está brincando. Após Ceder terminar seu banho, ele vai para o quarto, parecendo completamente exausto. Eka pergunta o que houve, e ele responde que Malho é tão energética que estar perto dela é exaustivo. Akai entende o que ele quer dizer, mas fica feliz em ver Malho tão animada. Afinal, quando era criança, ela passava os dias doente presa no hospital. Isso pode fazer com que, às vezes, ela se mostre um pouco convencida, mas Kana ainda quer dar a ela tudo o que puder para fazê-la feliz. Quando São está prestes a dormir, a quem diz que tem algo a lhe perguntar, ela queria saber se Pido deseja terminar com ela. São se levanta imediatamente, questionando o motivo de tal pergunta, mas a Ena não sabe o que responder. Esse foi o final do episódio 8. Inscreva-se para não perder a próxima parte. No meio dessa situação complicada, todos acabam indo juntos a um parque de diversões para celebrar a volta de Malho, como parte de uma festa de boas-vindas. Mas Imari percebe de cara que algo está errado. Então ela pergunta para Malho qual é a relação dela com Saito. Malho responde que, no momento, está tentando conquistar o coração de Sio. Isso automaticamente faz dela uma rival de Urei, que não está nem um pouco disposta a deixar alguém roubar São dela. As duas começam a brigar por ele, mas São simplesmente as ignora e segue para a primeira atração do parque. O grupo se diverte, aproveitando vários brinquedos, até que chega a vez da montanha-russa. Ea fica tão apavorada que desmaia assim que o carrinho dispara. Quando o passeio termina, ela acorda e tenta fingir que não ficou com medo, mas quando vão para a roda gigante, ela começa a tremer tanto que Saito percebe e pergunta se está tudo bem. Meio envergonhada, ela finalmente admite que tem pavor de parques de diversões e alturas. São fica intrigado e pergunta por que ela aceitou vir se sabia que odiava tudo aquilo. A Ken explica que queria ver Malho feliz, já que ela sempre
sempre adorou ir a parques e festivais com grandes grupos. Quando era mais nova, quase nunca podia participar dessas coisas, então agora quer aproveitar ao máximo. Por isso, Akena está determinada a fazer o dia de Malho ser o mais divertido possível. São acha isso muito fofo e oferece sua mão para ela segurar até descerem da roda gigante. Akena fica vermelha e pergunta se ele está tentando flertar com ela, mas São apenas diz que segurar sua mão pode ajudá-la a se acalmar. E, de fato, quando ele segura a mão dela, o tremor diminui. Ela decide manter as mãos dadas por mais um tempinho. Porém, nem mesmo isso seria capaz de evitar o pavor que Akena sente quando entram na casa mal assombrada. Ela se desespera tanto que Urei tem que sair com ela e esperar do lado de fora. Enquanto isso, São e Malho continuam explorando o local, e Malho se diverte muito com o realismo dos cenários. Mas São questiona se o objetivo da casa mal assombrada é assustar. Por que ela está curtindo tanto? Malho explica que o que ela realmente gosta é ver os outros se assustando. De repente, Malho cai no chão, deixando Saito preocupado. Ele pergunta se está tudo bem, e ela responde que apenas se empolgou demais e ficou cansada, a ponto de não conseguir mais andar. Ela pede que São a carregue até um banco do parque para descansar. Preocupado, ele pergunta se precisa pegar algum remédio para ela ou chamar Akena, mas Malho recusa veementemente. A última coisa que quer é fazer Akena se preocupar. Então, para provar que está bem, ela se levanta e começa a girar, só para acabar tonta logo depois. Mais tarde, quando Saito se deita para dormir, ele percebe que a pessoa ao seu lado não é Akena, mas Malho. E, para piorar, ela está em cima dele. Apesar da situação embaraçosa, Saito aproveita o momento para perguntar se ela se lembra de uma festa que seu avô deu anos atrás, quando ele ainda estava no ensino fundamental. Naquela ocasião, ele passou a noite conversando com uma garota, mas nunca soube seu nome. A garota era idêntica a Malho, então ele quer confirmar se era mesmo ela. Malho admite que sim, que era ela, e fica feliz que Saito ainda se lembra depois de tanto tempo. Mas, deixando isso de lado, ela quer ir direto ao ponto e começa a desabotoar a camisa de São. Ele tenta pará-la, dizendo que eles deveriam pelo menos se conhecer melhor antes desse tipo de coisa, mas Malho insiste que está tudo bem porque ela o ama. No entanto, São percebe que há algo errado. Ele sente que Malho, na verdade, o odeia. Ela tenta negar, mas suas palavras não carregam nenhuma verdade. Por fim, Malho confessa que realmente detesta São, mas isso não importa. Mesmo assim, ela quer ao menos beijá-lo. Antes que algo aconteça, Akena entra no quarto e flagra a cena. Por mais que Saito tente se explicar, não há como convencê-la de que nada aconteceu. Furiosa, Akena grita que odeia os dois e os expulsa da casa. Malho, por outro lado, não leva nada a sério e sugere que eles acampem ao ar livre naquela noite. São ignora e diz que vai apenas levá-la para casa, mas ela pergunta onde ele pretende dormir. Ele poderia ir até a casa de Shi, mas não quer incomodá-la, então decide que passará a noite em um hotel. Ao ouvir isso, Malho pede para ir junto. São não quer passar a noite no mesmo quarto que ela, então, assim que pega a chave do hotel, corre para dentro e tranca a porta. Mas Malho começa a bater insistentemente e ameaça arrombar a porta com um extintor de incêndio que encontrou no corredor. Sem escolha, São é forçado a deixá-la entrar. Ele toma o extintor das mãos dela e a imobiliza na cama, dizendo que vai expulsá-la dali. Mas, inesperadamente, Malho começa a chorar. No início, ele acha que é fingimento, mas logo percebe que as lágrimas são genuínas. Ela está arrasada porque sente que São a odeia, assim como Akena. Para Malho, o que realmente a machuca é que, durante anos, Akena nunca se irritava com suas brincadeiras. Mas agora, ser expulsa assim significava que Akena nunca mais falaria com ela. Malho pede desculpas por causar tantos problemas e até oferece seu corpo como forma de compensação. No entanto, São recusa e diz que ela pode ficar no quarto, desde que pare de tentar seduzi-lo. Ela então pede que ele a cubra com um cobertor e faça carinho em sua cabeça até que consiga dormir, como ele costuma fazer com Shi. São aceita e os dois finalmente dormem. Na manhã seguinte, algo está errado. Malho está pálida e respirando com dificuldade. São pergunta o que está acontecendo, e ela confessa que esqueceu de tomar seu remédio na noite anterior. Ele quer chamar uma ambulância, mas Malho implora para que não o faça, pois não quer que Akena descubra e fique preocupada. Mesmo assim, São insiste que ela precisa ir ao hospital. Ele a carrega para fora e espera um táxi. Ao chegarem lá, descobrem que a condição de Malho é pior do que ela imaginava, e os médicos determinam que ela precisa ficar internada por um tempo. O hospital já entrou em contato como os pais já estão chegando, e Saio acha que vai ser meio estranho se ele ainda estiver por ali quando isso acontecer. Então, ele decide ir embora. Mas, antes de sair, Mel implora para que ele não conte nada sobre o que aconteceu. Saio questiona o motivo, já que tem certeza de que Ene gostaria de visitar Malho. No entanto, é exatamente por isso que Malho quer manter segredo. Akena já teve que abrir mão de muita coisa para cuidar de Malho quando eram mais novas, e ela não quer dar mais trabalho para a irmã. Saio entende e promete que não vai contar nada. Malho então pede desculpas a ele por todo o problema que causou. Lá fora, Saio liga para Shei e pergunta se pode ficar na casa dela por um tempo, já que ainda não pode
voltar para casa. Chase pergunta se ele teve que brigar e, ao perceber que a situação é séria, se oferece para buscá-lo imediatamente. Mais tarde, na escola, Kana confronta Sayu, querendo saber onde Malho está, pois não tem notícias dela desde a noite anterior. Quando perguntou para os pais, tudo o que disseram foi que Malho estava viajando. Sayu pergunta por que ela não acredita neles, mas Kana afirma que isso não pode ser verdade, pois Malho teria se despedido antes de sair. Além disso, ela não está atendendo chamadas nem respondendo mensagens, o que a deixa ainda mais preocupada. Ela tem certeza de que Sayu sabe de algo, já que ele é muito próximo de Malho. No entanto, Sayu nega e diz que eles nem são tão próximos assim. Como a aula já vai começar, ele encerra a conversa e entra na sala, ignorando Kana, que ainda queria perguntar quando ele voltaria para casa. Depois da escola, Sayu vai visitar Malho no hospital e leva um hambúrguer para ela. Malho fica grata pela comida, mas Sayu avisa que não pode continuar trazendo esse tipo de coisa para ela, senão vai acabar tendo problemas. Ele então pergunta por que ela decidiu viajar pelo mundo, já que sua condição de saúde ainda é delicada. Malho explica que tem medo de que sua condição piore de repente ou que, um dia, ela simplesmente morra sem aviso. Por isso, quer aproveitar e fazer tudo o que puder antes que seja tarde demais. Além disso, quando ela está viajando, a não se preocupa tanto com ela. E mesmo que Malho fique doente em outro país, a nunca precisaria saber. Malho já causou problemas demais para ela, mas a Kana a ama demais, e foi por isso que Malho começou a esconder seus problemas de saúde. Sayu finalmente entende tudo. No início, ele achava que Malho realmente o odiava por ter roubado a Kana dela, mas suas ações nunca demonstraram hostilidade real, o que o deixava confuso. Agora, ele percebe que Malho estava apenas se sacrificando pelo bem de Akena. Malho admite que ele está certo. Ela ouviu que Akena se casou com um cara da sua turma que ela odiava. Além disso, Akena sempre ficava frustrada quando Sayu tirava notas melhores do que ela. Malho imaginou que sua irmã devia estar infeliz no casamento, e foi por isso que decidiu tentar aliviar esse fardo, oferecendo-se para se casar com Sayu no lugar dela. Mas talvez ela tenha cometido um erro, porque agora Akena a odeia. Sayu garante que Akena ainda se importa com ela. Mas, se Malho quer mesmo se desculpar, então ela precisa descansar e melhorar logo, para poder conversar com Akena quando estiver recuperada. Malho concorda e deita, enquanto Sayu segura sua mão para confortá-la. Mas ela fica curiosa. Por que ele está cuidando tão bem dela, se não precisava fazer isso? Sayu responde que só quer ver Akena feliz, e se Malho ficasse sozinha no hospital, Akena ficaria triste. Antes que Sayu pudesse sair do quarto, ele se surpreende ao ver Akena parada na porta. Ela imediatamente sai correndo e vai direto para o elevador. Ela não consegue encará-lo depois de tudo que acabou de ouvir, especialmente a parte em que ele diz que quer vê-la feliz. Uma semana depois, Malho se recupera completamente e finalmente se encontra com Akena para se desculpar. Ela admite que tentou seduzir Sayu porque acreditava que Akena estava infeliz em seu casamento. Ela tentou de tudo para convencê-lo, mas Sayu nunca cedeu. O mais perto que chegou foi aquele banho que tomaram juntos, mas Sayu a interrompe antes que ela possa terminar essa frase, pois não quer que Akena ouça sobre isso. De qualquer forma, Malho quer deixar claro que Sayu não fez nada de errado e que Akena não deveria ficar brava com ele. Akena entende e diz que vai esquecer tudo o que aconteceu entre ela e Sayu. No entanto, pede para Malho parar de tentar tomar seu lugar no casamento, pois não quer que a irmã sofra por estar sempre perto de Sayu. Mas Malho surpreende a todos dizendo que pode ter se apaixonado de verdade por Sayu. Então, se Akena realmente não quiser ficar casada com ele, Malho estaria mais do que feliz em ocupar o lugar dela. Por algum motivo, isso faz Akena ficar furiosa com Sayu. Ela grita, acusando de seduzir sua irmã, e então sai correndo para dentro da sala de aula. Enquanto isso, Malho ainda está ali e diz a Sayu que finalmente descobriu quem era a garota da festa que ele mencionou antes. Sayu fica confuso, já que Malho tinha dito que era ela, mas Malho revela que aquilo foi uma mentira, e então faz uma proposta. Ela contará a verdade, se ele lhe der um beijo. Sayu apenas grita para que ela vá para a aula. Mais tarde, Sayu se aproxima de Akena na sala e ela diz que tem algo a perguntar. Ela quer saber se o que ele disse sobre querer vê-la feliz era verdade. Sayu fica um pouco sem jeito, mas admite que sim, era verdade. Akena fica feliz em ouvir isso e então pede para ele voltar para casa. Afinal, se os avós descobrissem que ele estava fora há uma semana, isso poderia ser um problema. Sayu concorda em voltar, mas o que nenhum dos dois percebeu é que Mori estava atrás deles o tempo todo, e agora ela sabe que Sayu e Akena vivem juntos. E assim termina o episódio 9. Inscreva-se para não perder a continuação.